Bem-vindos a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. E hoje vamos falar muito sobre ações, fundos imobiliários. Vamos falar também um pouquinho de política aqui com o Léo, do canal Geração Dividendos, que já tá aí superando 600 mil inscritos. E sempre que vem aqui é muito sucesso, né, Carol? Exatamente. Léo, eu tô tão feliz por você, porque quando ele veio aqui a primeira vez, gente, ele é tão simples, tão simples. A esposa dele veio aqui, uma graça, e você cresceu tanto. Menino do céu, eu tô tão feliz por você. Parabéns. Amém, muito obrigado. De coração. Inclusive, eu lembro que eu falei pra vocês no primeiro podcast, né, que eu vim aqui, sentar aqui com vocês, era resposta de oração, né, cara? Eu orava muito por isso e tal. Fiquei tão feliz por Muito você. obrigado, Parabéns, Léo. Eu acho que a gente tem que começar primeiro falando, eu vou te pedir licença, dos nossos patrocinadores, né, André? Claro, com todo respeito, vamos falar do nosso parceiro. E hoje nós temos aqui a Coinbase, que é uma das maiores exchanges que nós temos no mundo. E ó, presta atenção, tá? A Coinbase, ela tá te dando R$20, sem você fazer praticamente nada. Só pra você ir lá e conhecer a plataforma deles. Então é muito fácil. O que você vai fazer, tá? Você vai abrir a conta, tem um QR Code aqui na tela e também tem um link aqui na descrição aqui embaixo. Tem que ser por esse QR Code ou por esse link, tá bom? E aí você vai ganhar R$20. Mas o que você vai fazer? Você vai abrir tua conta nesse link, você vai mandar os teus documentos, até porque é uma questão de segurança, pra depois você ter sua conta lá bonitinha, tá? E você vai comprar R$10 em qualquer criptomoeda. Automaticamente, após 48 horas, a Coinbase vai te depositar mais R$20. Então você vai ficar com quase R$30 ali, vai descontar uma taxinha ou outra, tá? E aí você pode me falar, André, mas aí o que eu faço com o dinheiro? Olha, eu te recomendo guardar, né? E todos os meses você ir ali reinvestindo, comprando um pouquinho de Bitcoin, que é uma moeda que ninguém falava nada, né? Uns anos atrás, e hoje se provou que é uma moeda que chegou pra ficar. A gente vai falar aqui no canal também sobre Bitcoin, tá? Todo mês vai comprando um pouquinho. Agora, não quero comprar, quero ir pro bar, vou sacar o dinheiro, vou pro bar, vou tomar uma. Aí é um problema teu, você pode sacar, faz o que você quiser. Vai tomar uma, vai tomar um café com a esposa, tá? Mas eu recomendo que você continue fazendo seus investimentos. André, mas já tenho conta na Binance, já tenho conta em outras corretoras. Meu amigo, nesse mundo de criptomoedas, não é legal você colocar todos os ovos numa cesta só, tá? Porque vem um hacker aí, rouba tuas criptomoedas da corretora, tá? Ou se é uma corretora quebrar, você também perde tudo. A gente sempre fala que o mais seguro é você guardar na tua wallet. Mas se você perder as palavras-chave também, você perde tudo, tá? Então, diversifica, tá? Já tenho conta numa corretora A, B, C, abre na Coinbase também, deixa ela bonitinha lá. Se quiser, saca o teu prêmio, faz o que você quiser. Lembrando que o governo dos Estados Unidos tem conta lá, o Trump tem conta lá. É a corretora assim mais segura hoje para você investir e a plataforma é muito fácil de mexer. Parece o Nubank, é bem simples mesmo, né, Carol? Exatamente. Gente, vou até perguntar, galera, vou te fazer a pergunta do Nubank, que eu sei que você falou. Mas antes de tudo, eu quero saber o seguinte. Coloca aqui embaixo pra gente de onde você tá vendo esse vídeo. Pô, a gente fica tão feliz de ter vocês aqui. Comenta qual país, qual estado, seu nome. Ó, a gente, tá de olho em tudo, a gente vê os comentários. Então comenta aqui embaixo, compartilha, viu, criatura? Da onde que você tá vendo esse vídeo. Léo, seguinte, o que aconteceu que você abandonou o Nubank? Tem um monte de gente falando que a Nubank tá cortando as contas. O que tá acontecendo? Pois é, né? Esse vídeo aí, quando eu gravei esse vídeo, a verdade é que eu sempre falo pra galera. E sempre, quando o pessoal... Lembra da Nuinvest, lá na época da Nuinvest? Na verdade, nem era Nuinvest, era Easy Invest. Depois a Nubank comprou e tal, se transformou na corretora. E a galera perguntava se a corretora da Nubank era boa e tal. E sim, é boa, tem taxa zero e tal. Só que não dá pra alugar ativos e não dá pra fazer opções lá dentro. Então é uma corretora que é pra iniciante, que eu acho que é o público dela, inclusive, né? Só que não é uma corretora completa. E aí eu usava, inclusive continuo usando o Nubank como o meu principal banco. Acredito que a maior parte... Você tem Nubank também? Não tem. Tem Nubank? Não tem. Olha aí, ó. Vocês são duas exceções. Nós vamos abrir essa conta pra ver como é que é. Tem que abrir. São duas exceções, porque hoje em dia, mais de 67% das pessoas usam uma conta Nubank. Então você fala que o Pedro tem, e provavelmente todo mundo tem. De 4 pessoas, 3 pessoas têm. E aí eu usava a Nubank como banco principal, porque é realmente muito intuitivo, é muito fácil, aplicativo muito responsivo, né? Inclusive, a grande parte dos desenvolvedores, quando eles vão desenvolver algum tipo de aplicativo, eles seguem o exemplo da Nubank, porque é muito intuitivo mesmo. E eu uso... Mas só um gancho, ô Léo. Eu acho que muito do que você falou, o Nubank, ele chegou muito pro iniciante, né? Eu, por exemplo, já tô velho, já tô com 41 anos. Eu já invisto há muito tempo, então eu já tenho benefícios em outros bancos maiores que me dão isenções e mais benefícios, né? Mas o Nubank é ótimo. Eu não tenho conta lá porque realmente eu cheguei há muito mais tempo aí. Exato. E aí, um vídeo que eu soltei 2 anos atrás foi a comparação entre Nubank e C6 Bank na parte do cartão de crédito. E aí eu usava o cartão de crédito no Ultravioleta, porque todo cashback que você ganhava rendia 200% CDI. E aí era absurdo. Esse benefício, pouca gente percebeu que era um benefício realmente muito bom. Assim, tirando as exceções de pessoas que já têm mais dinheiro,
tem um cartão que tem realmente muito benefício em outros bancões, o Nubank realmente era absurdo. Porque se você fizesse a conta, principalmente agora, no momento atual, de 15% de taxa Selic, é 30% de rendimento no ano no seu cashback. Então, 1% de cashback não é ruim. Tem muitos bancos que você precisa ter 300 mil, 350 Sim. mil investido para ganhar 1% de cashback. A Nubank não, você precisava ter 50 mil investidos ou uma fatura a mais de 3.500. Então era muito facinho. Inclusive, gravei um vídeo sobre isso, eu usava. Só que agora, justamente como você falou, né? O Nubank ele veio para poder. Ele veio sem medo de gastar dinheiro com custo de aquisição de cliente. Então ele oferecia tudo do bom e do melhor. E começou com isento, cartão de crédito para todo mundo. E aí começou com esses benefícios absurdos. E agora, dia 30/9, agora eles tiraram esse benefício do cashback. Então, não tem mais benefício de cashback no cartão que rende 200% CDI. Eles trocaram. Eles colocaram que agora aumentou 25% do cashback, que é o baita viagem de frame, né? Porque realmente aumentou 25%, mas 25% de 1% é 0,25%, não é muita coisa. E aí teve Que marketing, meu. o jeito que a galera coloca as descrições, as manchetes, é o que mais engana, né? O mercado é feito de narrativas. E aí agora ele virou um cartão comum. Um cartão comum, ok. Então, Cartão simples, comum, né? Então, assim, você consegue ter esse benefício em vários outros. Eu falo... Tem pontuação também, não? Dá pra você trocar por pontuação. Se eu não me engano, era 2,2 por dólar gasto. Não é muita coisa. Você prefere o que, Léo, hoje, na tua vida pessoal ou até em outro banco? Você prefere a milhagem ou o cashback? Então, isso é uma coisa muito pessoal. É pessoal? Muito pessoal. Porque eu não sou um cara que viaja muito, eu viajo só pra vir aqui nos Irmãos Dias, venho aqui em São Paulo e viajo muito pouco. Então, eu prefiro o cashback. Tá. Então, como eu prefiro o cashback, o banco que mais oferecia benefício era o Nubank. 200% sobre o cashback, então é absurdo, né? Aí agora, eu tô com outro cartão, que é um cartão da BTG, e gravei o vídeo lá, mostrei, porque agora eles oferecem mais cashback. Então, eu só troquei por causa do cashback, é 1,7 de cashback lá e tal. Mas, enfim, basicamente, eu já não usava o Nubank como corretora, não acho que é uma boa corretora. Assim, não é o que oferece tudo que precisa, principalmente para quem faz opções, para quem aluga ativos, né? Você tá deixando dinheiro na mesa se você não fizer. E agora, como cartão de crédito, ele virou um cartão de crédito mediano. Ele atingiu o break-even que eles queriam, né? Então, eles captaram tanto cliente, que agora o problema não é mais ter cliente. Eles não querem mais só captar cliente. Agora, eles querem fazer aqueles clientes que eles capturaram render. Agora E chegou o aí- momento de, opa, Agora, nós vamos ver se é um banco bom mesmo, como que vai ser, né? E aí, eles começaram com o pessoal, a equipe de gestão da Nubank é muito boa. Nubank e Banco Inter é muito boa. E o que eles estão fazendo agora? Eles estão pegando a galera mais jovem, 16, 18 anos, menores de idade. Falou, vou te oferecer um cartão de crédito, mas você tem que colocar na caixinha do cartão de crédito. Então é como se fosse um cartão de débito. Você só libera o limite se você depositar um dinheiro lá. Já preparando essa galera para triar quem tem dinheiro, quem não tem, já preparando a galera para depois, né? Então, por exemplo, hoje não tem como a gente falar que a Nubank consegue bater benefícios de Itaú, de bancão, né? Enfim, mas, enfim, eles já estão preparando o terreno para os jovens, né? Quando os jovens de hoje, de 16 anos, tiverem 30 anos, o Nubank ser o cartão principal deles, o banco principal deles e tal. Então, assim, a gente vai ver agora, e é muito importante que para você aí que gosta de Nubank, tem dinheiro investido no Nubank, em Banco Inter, você acompanhar os relatórios trimestrais para ver como que tá evoluindo o ganho de lucro, tá? Vamos ver se eles estão conseguindo transformar os clientes em receita mesmo, porque de nada adianta você ter milhões e milhões de clientes se você não consegue produzir receita com aquele cliente, não consegue gerar lucro, né? Então, agora é o momento da gente ver realmente, né? Se você confia no Nubank, por exemplo, não só da parte de usuário, porque eu sou mais usuário do que investidor, mas se você confia no Nubank, assim, para como investir, agora seria o momento, né? Já passou um pouco da hora, porque já tem muita expectativa colocada, então o preço já tá até muito esticado. você fala das ações do Nubank, né? Isso. Ô, Léo, vamos falar um pouquinho de política antes da gente falar sobre Bolsa de Valores? Você tá acompanhando as notícias? Por exemplo, né? A gente teve aí, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, comprou a questão do tarifaço, da lei Magnitsky e tal, e aí muitos radicais de direita falaram, poxa, agora a gente vai ser vingado e tal, não sei o quê. E eu, particularmente, eu tinha uma visão de que isso iria atrapalhar lá na frente, pelo fato de que a gente tá punindo o agro brasileiro, a indústria brasileira e tal. E agora me parece que o Lula teve conversas aí nos últimos dias com o Trump, né? E estão negociando aí algumas questões, né? O que você acha que vai dar isso daí? Você acha que foi um tiro no pé da direita? Como é que você enxerga a direita e a esquerda? Você acha que a direita tá meio desunida também? Né? Como é que tá a nossa política na sua visão atual agora? Vamos primeiro falar dessa parte de direita e esquerda. Cara, eu, inclusive, quando eu era mais jovem, eu era muito mais de direita. Muito mais do que eu sou agora. Por quê? Acredito que a maior parte das pessoas que têm, assim, opiniões mais pró-mercado, opiniões mais contra-esquerdistas, são pessoas que são feridas, porque todo mundo é humanitário. Pô, você quer o bem do seu próximo, né? A maioria das pessoas quer.
E hoje eu tenho uma visão muito mais madura de que, pô, não faz sentido a gente colocar em caixinhas pessoas de direita, pessoas de esquerda. É muito mais sobre fã do que sobre realmente a gente querer o melhor para o Estado, para a nação, enfim. Eu acredito que tem muitas coisas da esquerda que são essenciais que a gente vai precisar em alguns momentos. Por exemplo, antigamente eu era a favor do Estado mínimo, totalmente mínimo. Hoje eu não sou a favor mais do Estado mínimo, mas também não acho que ele tem que ser um Estado totalitário, um Estado que tem que ter todo o poder e tal. Então, tem momentos em que sim, a esquerda vai ser benéfica para o país, por exemplo, com incentivos, alguma coisa. Às vezes, algumas empresas elas não querem fazer um tipo de trabalho que é um trabalho mais social, o Estado tem que entrar lá. Afinal, somos nós que somos o Estado, né? Então a gente tem que, enfim. E também acredito que muitas partes, na maior parte das vezes, a direita também vai ter o seu benéfico, o seu ponto bom. Então a gente tem pontos bons na direita e pontos bons na esquerda. Então, só para deixar claro aí que eu não sou nem de direita nem de esquerda, não acho que a minha opinião política, assim, e teoricamente, meu plano econômico cabe em alguma dessas caixinhas, né? Nem neoliberal, nem nada do tipo. É algo meio que, pô, a gente precisa evoluir, passar desse nível, né? Enfim. E aí, agora falando sobre essa parte que você perguntou. Eu acredito que, pô, o Lula, ele foi realmente muito defensor nossa, aqui a gente tem que ter a nossa autoridade, nossa soberania do Estado. Eu acho que isso foi um tiro no pé na época. Agora, pô, a gente precisa de estabilidade, né, no país, a gente precisa de estabilidade, inclusive a Bolsa respondeu bem com isso. É uma simples ligação de 30 minutos que o Trump e o Lula negociaram. Não, vamos negociar esse tarifaço, vamos negociar aí algumas sanções, né, que inclusive o Lula pediu isso. E aí o Trump, inclusive o Lula falou, né, que recebeu isso o Trump recebeu ele amorosamente e tal, depois do clima que teve lá na reunião com a ONU e tal. Enfim, e aí eles marcarem essa reunião aí já dá uma acalmada nos ânimos, né? Muita gente assim já falou, opa, parece então que não temos uma total irresponsabilidade. Vamos ver como que vai ser negociado e tal. E aí sim, cara, é igual eu falei, né? Nassim Taleb nunca foi tão certo. Ele sempre fala, o mercado é feito de narrativas. E aí, pô, a gente, na verdade, a direita e a esquerda, elas ficam criando narrativas pra tentar se reeleger, porque Claro. é isso que é o papel, né? Se manter no poder. Então né? eles sempre vão ficar tentando se reeleger, e eles vão criando narrativas. E aí a gente pega o mesmo ponto, e são duas narrativas diferentes, uma da direita e uma da esquerda, pro mesmo fato. Então, ó, a direita fala assim, ó, tá vendo isso que aconteceu? Por exemplo, agora a Bolsa subindo. O Haddad fala assim, ó, tá vendo as nossas políticas fiscais e tal, fez resultado, o dólar caiu. Isso é uma narrativa da esquerda. Aí o mesmo fato, dólar cair e Bolsa subir. A direita vai lá e fala assim, tá vendo aí, ó, a expectativa da nova eleição, da direita assumir, tá fazendo o dólar cair e a Bolsa subir. Narrativas diferentes, que apoia a esquerda, outra apoia a direita, pro mesmo fato. Então, você tem que decidir no que você quer acreditar, né? Em qual, entre aspas, verdade você quer acreditar. Por isso que eu acho que, e principalmente no mundo dos investimentos, né? Que é assim mais nosso nicho, você tem que acreditar muito mais no fundamentalismo da empresa, não deixar essas coisas te atrapalhar, porque se você cair em narrativa, inevitavelmente, em algum momento, essa narrativa vai trocar e a gente vai perder dinheiro no mercado, vai perder dinheiro, inclusive, pô, nós somos empresários, vamos perder dinheiro nas nossas empresas, vamos perder dinheiro em tudo que for, e não se trata só de dinheiro também, uma qualidade de vida. Então, a gente tem que escolher qual a narrativa que a gente vai acreditar, né? E acredito que sim, toda vez que você é muito extremista, independente de qual seja o caso, toda vez que você é muito extremista, você tá dando tiro não só no pé, nos dois. Porque Exato. uma hora vai virar o jogo. Então, não acredito que foi vantajoso nenhum das partes, né? Lá no começo, a esquerda, com narrativas extremistas, a direita também com narrativas extremistas. Eu acho que agora a gente caminhando por uma estabilidade, um negócio mais calmo e tal, o investidor, as pessoas em geral, investidor principalmente, não gosta de dúvida. A gente não gosta de dúvida. Não gostamos de ficar na dúvida. Nossa, será que vai? Como será que vai ser? Pessoalmente falando também, a maior parte de causa de ansiedade é dúvida. A gente preocupa porque será O que vai acontecer? É o futuro, né? Quando a gente vê e enxerga uma estabilidade não só econômica, mas política, fiscal e tal, a gente tende a ficar mais tranquilo. E como a gente fica mais tranquilo, a gente estende a expectativa real dos ativos, da nossa vida trabalhista e tal. Então, cara, política é um negócio que, assim, eu até evito um pouco discordar, um pouco discorrer a respeito, porque normalmente as pessoas vão ficar muito mais atreladas à política do que o que realmente importa. Então, eu tento trazer só o que realmente importa, a minha parte fundamentalista das coisas. Ó, se der errado aqui no que é fundamentalmente bom, cara, a culpa não foi sua ter escolhido o que foi fundamentalmente bom. A culpa foi a macroeconomia e você ia errar de qualquer jeito. Então, concentra no que é fundamentalista, concentra nos fundamentos, nos princípios, que aí você vai bem em qualquer parte da vida, né? Inclusive nos investimentos. Sabe que eu tava falando isso ontem, né? As pessoas, elas... a gente nunca pode investir... Desculpa, gente. A gente nunca pode investir dependendo do cenário político.
Porque a gente já passou várias crises, tivemos crises grandes aí, subprime, etc., época Dilma. E o investidor, ele tem... Por isso que a gente fala muito da carteira diversificada. Porque se algo der ruim, de repente outra coisa tá dando bom. E aí você consegue fazer aquela balança de equilíbrio. Agora, o investidor não pode, jamais o bom investidor, depender apenas da política, de quem tá lá à direita, ou esquerda, enfim, extrema direita, outro. Porque, na realidade, o investidor tem que saber a estratégia que ele tá fazendo, né? Então, claro, a política liga ali a economia, os dois se ligam, a gente sabe disso, mas a gente sabe que o bom investidor ele tem que ter uma estratégia inteligente. Agora, vamos tocar nesse assunto. Bolsa, né? Chegando aí a 145 mil pontos e subiu bastante. E o que você acha, Léo? Ainda tá barata? Tem bastante oportunidade? Ou você acha que não tá tão barata assim? Posso puxar, inclusive, uma ramificaçãozinha do que você estava falando? Claro. Só para poder, inclusive, explicar essa parte da Bolsa agora. Muita gente que opera notícia, política e tal, e tá à mercê do cenário macroeconômico, assim, político, fiscal, inevitavelmente são traders, né? Inclusive, agora saiu um meme do Tarcísio Trade, a teoria do Tarcísio Trade. Muita gente é trade nesse negócio, né? Então, isso vai gerar especulação, isso vai gerar erros na sua parte, porque a maior parte das pessoas que estão assistindo aqui, a maior parte das pessoas que assistem o meu canal, o canal de vocês também, são pessoas que querem aposentar com uma renda passiva, investindo em bons ativos e tal. Então, a gente não tá aqui para poder operar 3 meses, né? A gente não quer comprar uma ação agora para poder vender daqui a 3 meses. Não é esse o objetivo. Inclusive, a maior parte dos grandes investidores... tem um grande investidor aqui que, se vocês chamassem ele para cá, ia ser muito top. O gestor do fundo Guepardo. Não sei se vocês conhecem, o Otávio. Não conheço. Esse Otávio, ele é um cara, assim, absurdo. O fundo dele rendeu mais ou menos 20% desde 2001. Tá então, muito bom. tá muito bom o média rendimento do Warren dele. Vamos chamar ele, né? O cara é muito brabo. E tem também o Warren Buffett brasileiro, que é um outro gestor de fundo muito bom. O Warren Buffett, Peter Lynch, enfim. Esses grandes investidores, eles falam que toda vez que eles são questionados sobre e a política, como que vai influenciar os seus investimentos? Cenário macroeconômico... Não tô nem aí pra política. Não tô nem aí pro cenário. Eu tô olhando o fluxo de caixa da empresa, tô olhando ver o que essa empresa tem de projeto pro futuro. É óbvio que, por exemplo, o Brasil não pode falir, porque senão todas as nossas projeções vai de água abaixo, né? Mas se a gente acredita que o Brasil vai continuar bem e tal, não vai... Enfim, o que importa é a parte fundamentalista. E aí, entrando na sua parte aí da Bolsa de Valores no Brasil, olha que interessante, né? Os Estados Unidos tá passando pelo shutdown lá. É um estresse político lá também, um estresse fiscal também. Quando a gente entra em estresse fiscal e político aqui, como que a nossa bolsa reage? Cai. Absurdamente, né? Ela tá subindo, né? Shutdown, risco fiscal lá, Inflação tarifaço. absurda. O que tá acontecendo com a SP500? Subindo pra caramba, sem parar. Batendo máxima atrás de máxima. Ou seja, perceba como um mercado eficiente, isso para o resto da vida. Perceba como um mercado eficiente ele é imune à política e imune a cenários macroeconômicos de tempo curto. Então, como nós estamos no Brasil, inevitavelmente, uma parte do nosso patrimônio está no Brasil, a gente acostumou a sempre ficar ansioso, porque, nossa, ele falou alguma coisa, o ativo vai cair. Você tem que achar bom, né, cara? Tem que achar bom, porque se o ativo caiu por conta de uma notícia política, eu vou comprar, né, para aproveitar disso. Se eu acredito que o Brasil vai dar certo, né? Porque é basicamente isso que eles estão fazendo lá. Eles já estão... Por que o SP500 está batendo novas máximas mesmo com tudo isso? Porque o pessoal está olhando o lucro de empresa. O pessoal abre o relatório e olha, né? Porque lá é muito mais evoluído o cenário de investidor mesmo. É muito mais eficiente o mercado, né? E aí, agora, respondendo a pergunta da Carol, né? Que eu sempre faço aquela bola, né? Mas vamos fechar agora. A Bolsa, 145 mil pontos, bateu recordes em reais. Em dólares a gente sabe que não bateu ainda, né? Mas enfim, em reais bateu recorde. Tá barato ou não tá? Tá barato ainda. Na verdade, continua barato e vai continuar provavelmente por mais tempo ainda. Bater máxima histórica em real não quer dizer muita coisa, né? 145 mil pontos não quer dizer muita coisa. Quando você abre média de PL, histórico de PL, isso é básico. Você pode abrir no Google aí agora, digita lá PL Bolsa Brasileira, PL Bov, e faz a mesma coisa com os Estados Unidos. Você vai ver que os Estados Unidos está batendo máximas e o Brasil agora está com as máximas também. Só que você olha o PL dos Estados Unidos, também está nas máximas, quase nas máximas, e o PL do Brasil não, está na metade do que era a máxima. Ou seja, aqui a gente ainda tem espaço. O preço não subiu tanto quanto os lucros. Então, se a gente tem gap entre lucro e preço, é questão de tempo para o preço bater o lucro. Por que tem esse gap de preço e lucro? Expectativa futura. Porque a gente tem medo de política fiscal, macroeconomia e tal, então a gente está gerando essas expectativas. Inclusive, né, um ponto que fez a Bolsa bater as máximas aqui no Brasil foi justamente a expectativa das novas eleições,
que tem aí um candidato forte da direita, que é mais pró-mercado e tal, enfim. Aliás, aí, toda semana faz preço, né? aí tudo faz preço, O né? Infomani coloca lá, Tarcísio vai entrar na candidatura, a bolsa sobe. Tarcísio vai ficar em São Paulo, a bolsa cai. Loucura, né, Por isso cara? que saiu esse meme do Tarcísio Trade. Até complementando o que você tá falando, e queria a sua opinião, Léo, o que tá acontecendo? Porque se a gente olhar o número de investidores, nós estamos vendo muito brasileiro sair da bolsa e muito estrangeiro vir pra bolsa. E é isso que, na minha opinião, vem segurando a bolsa na casa dos 140 mil pontos. Sim. Né? Tá variando aí 140, 145, mas a gente vê uma entrada de fluxo estrangeiro muito grande nos últimos meses. Mas o brasileiro em si saindo, o que tá acontecendo? Eu acho que a única resposta pra ele, cara, é conhecimento. Eu acho que a maior parte dessa resposta é conhecimento. Por quê? Ó, se a gente olha a taxa de juros real no Brasil, o gringo fica louco com isso, né? 8,5% de taxa de juro real. Imagina, lá a taxa de juro real é 1,5%, 2%. Caiu agora? Agora que tá alta a taxa Selic lá, né? Tá 4,25%. Sim. Aí tá 2% de juro real. Aqui tem 8% de juro real. E a Fala, gente- opa, não vou ficar de Pô, mas fora, né? que é isso, né? E o brasileiro, teoricamente, também está fazendo isso. Então, é óbvio que o brasileiro também não é bobo. Apesar de ser menos eficiente, ele também não é bobo. Então, o que ele está fazendo? Ele está tirando as reservas dele da bolsa e jogando para renda fixa. O americano também está fazendo isso. Só que ele olha para as ações dele lá e vê, pô, um exemplo agora, que aconteceu agora, tem 2 semanas. BR Partners, conhece? Conheço. Sim. BR Partners listou a DR lá nos Estados Unidos. Então, agora o americano consegue comprar BR Partners lá com mais facilidade. O que aconteceu com o BR Partners? Disparou. Porque olhando os pares, todos os pares de BR Partners tá 26 de PL. BR Partners estava 7. Era loucura um cara que tem conhecimento não fazer isso, né? Então, como eles estão realmente vendo várias oportunidades em mercados emergentes, e isso não só o Brasil, né? Mas principalmente o Brasil tem a bolsa mais barata, agora tá sendo a mais barata, inclusive mais barata que a da China, né? Que tem um risco muito maior, na minha opinião, do que o Brasil. Eu fico imaginando um investidor estrangeiro, né? Ele olha o mapa mundi lá. Aí ele fala, pô, tô com uma grana sobrando. Pô, Estados Unidos subiu muito. Cara, tá ficando caro, né? A gente tem agora também os juros caindo aqui e tal. Mas enfim, a bolsa tá cara. Aí olha pra Europa. Puta, confronto geopolítico lá tá feio. A Rússia tá tentando cutucar todo mundo. A qualquer momento pode dar um problema. Aí você vai olhar pra onde? Você vai olhar pra China. Puta, a China não tá crescendo como antes. Aí você vem pra América Latina, você olha, quem é a bolsa mais barata? Puta, é o Brasil, né, cara? Pior que o Brasil é um Muita prato empresa cheio, barata né, e cara? empresa boa. Então, por isso que nós estamos tendo uma entrada forte de fluxo, né, Léo? E enquanto o investidor brasileiro, ele realmente... E eu sempre vou bater nisso, né, cara? Enquanto o investidor brasileiro, ele não começar a fazer conta, ele vai invariavelmente ter rendimentos medíocres. E medíocre, não falo medíocre de ruim, medíocre de média mesmo. Porque ele vai sempre correr do que teoricamente ele acha arriscado. E como o Warren Buffett fala, risco é você não ter conhecimento, né? Então, pô, o brasileiro, ele não consegue fazer um preço teto projetivo mais simples, que é o do Bazin lá. Ele não consegue fazer isso. Se ele conseguisse fazer minimamente isso, não precisa nem jogar taxa futura de juros, corrigir a presente para trazer valuation presente, não precisa fazer isso. É só fazer um precinho teto para ver como que as empresas estão baratas. Aí eu vejo gente fazendo investimento, pegando todo o dinheiro que ele tem, investindo em LCA enquanto tá isento, porque agora tem essa pressão também, né? E deixando de investir, por exemplo, em BB Seguridade, que tá com a TIR de 16%. Aí vai lá investindo no pré-fixado de 13%. Então, pô, ainda tem o imposto de renda, né? A BB Seguridade, teoricamente, você vai receber dividendo, não tem. Tem expectativa de crescimento. Então, O Vai, brasileiro tá empresa, muito né? atrasado, né, cara? e Se você for ver, o brasileiro até, sei lá, até um tempo atrás, e eu acho que o YouTube, nós, educadores financeiros, somos muito responsáveis por melhorar essa questão da educação financeira no Brasil. Cara, até um tempo o brasileiro colocava o dinheiro na poupança, ele não sabia nem o que era um CDB. Ele não sabia nem o que era um fundo DI. Então você ia na agência, a tua gerente não te oferecia pra você comprar uma ação. Você ia no Itaú. Pô, fica nosso sócio, compra uma ação do Itaú. Não, te oferecia uma poupança, que sabe que é um produto ruim. E o banco trabalha com o teu dinheiro. Então, é uma evolução que a gente tá vindo a passos muito lentos, mas eu acredito que graças ao Léo, ao Diegão, ao Bruno Perini, a galera toda aí, a gente tá conseguindo empurrar, cara. Porque se a gente dependesse do governo, criar educação financeira nas escolas, ensinar a galera a se organizar financeiramente, a coisa estava pior. Porque foi o que você falou, a galera não sabe fazer um valuation de ações. E até então não sabia nem o que era um CDB. Então, infelizmente, a gente tem que, sabe? E quem puder aqui, compartilha mais os nossos vídeos, do Léo, da galera, pra galera vir pro mercado, né, cara? Pra gente girar isso daí, né, Léo? pior que eu tenho... E pior é que, assim, a gente ainda vê a maior parte da população não investindo, saiu um dado agora, ou ainda na poupança. E o que acontece, né? Ou na conta corrente, até sem deixar render, né? E aí a pessoa ela faz aquela conta, CDB rendendo, exemplo, 12% ao ano. Só que aí você tem que descontar a inflação.
Vamos supor que a inflação está em 5. Tô dando um exemplo aqui, então é 12 menos 5. Agora, a ação não, cai limpinho. O fundo imobiliário cai limpinho, já descontou. Né? Então a pessoa esquece de imposto de fazer renda, essa né? conta. Não, e Entendeu? eu tenho um ideal meio utópico, assim, ó. Não sei se vocês pensam nesse. Eu tenho um ideal meio utópico. Um dia, quando a geração de dividendos crescer bastante, vamos tirar uma parte do caixa da geração de dividendos para colocar educação financeira nas escolas, principalmente as públicas. Eu sei que Exato. ninguém vai pagar por isso, o governo, se depender do governo, vai demorar Esquece, é. muito. Então, o meu intuito é justamente fazer isso de maneira gratuita pra galera, porque senão a gente não vai conseguir atingir. Mas tentar colocar. Pô, a gente não sai. Porque a Carol, a gente tá falando, a galera deixando a poupança, deixando o CDB, não sabe fazer valores de ação. Só que isso aqui, o cara já tá muito à frente do brasileiro, se ele deixa na poupança. Tava lendo uma pesquisa Já esses tá dias. juntando, pelo menos, né? Não, tava lendo uma pesquisa esse dia. 82% das pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos estão endividadas. Sim. Aí a gente só abre isso pra 10 salários mínimos, 15 mil e pouco. Quantos por cento? Chuta. 50%? 72%. Ah, 72% Ou seja, ali. Ou seja, não mudou. Não é sobre quanto a pessoa ganha. É educação financeira Mesmo que mesmo. ela ganhe mais, ela vai gastar mais. É só educação É financeira. gastar. É gastar. Ou seja, eles só querem... Ele realmente não consegue... É aquele estudo muito genial da Jujubinha, né? Da preferência temporal. O brasileiro, ele é uma criança que não aguenta esperar 10 jujubinha daqui 10 minutos e prefere comer a jujubinha agora. Mas a gente não entra naquele assunto do, por exemplo, eu tava vendo aí esses dias um vídeo no YouTube que era um bilionário versus não sei quantas pessoas lá, tantos pobres, exemplo. E, cara, e eles sempre batem na taxação dos bilionários, na taxação dos bilionários. Você não acha que muitos brasileiros, às vezes, querem puxar o rico pra baixo? E muitos desses bilionários já foram pobres, né? Por exemplo, cara, eu era telemarketing pagando minha faculdade. Não que eu fui pobre, mas assim, eu ralei pra chegar onde eu tô, entendeu? Mas muitos talvez vão falar, tem que taxar o André, né? Desculpa. E aí você não acha que a gente tem um pouco de confusão aí na mente das pessoas? Porque assim, você quer puxar o cara pra baixo. Porque você fala, pô, os bilionários é um mundo injusto. Mas ao mesmo tempo você tá vendo aí na pesquisa, o cara ganha 2 salários mínimos, tá endividado. Ele passa a ganhar 10 salários mínimos, tá endividado. Se ele começar a ganhar 50 salários mínimos, talvez ele vai continuar endividado. Ele nunca vai ser um bilionário, porque na cabeça dele, ele não tem organização financeira, ele quer gastar, ele quer gastar, ele quer gastar. Então, o que você acha disso tudo, cara? Essa questão de querem taxar os bilionários, querem taxar os ricos, e o que falta pra essa população, hein? Boa. Cara, vou dividir esse tópico em 3 pedaços. Primeiro vamos falar sobre a taxação dos bilionários, dos ricos. Principalmente agora, na verdade, essa última projeto de lei que passou não foi nem para taxar bilionário, né? Foi as médias e pequenas empresas, que vai cair mais ali o Simples Nacional, vai cair o lucro presumido, que provavelmente é onde a gente se enquadra. Então, pessoa física, fui afetado, e a geração de dividendos, pessoa jurídica, também foi bem afetado com isso. E eu não discordo, cara. Eu não discordo. Eu acredito que o rico ele tem que pagar um pouquinho mais. Eu concordo. Perfeitamente. Todos nós concordamos. Tanto que a gente paga os nossos impostos, pagamos certinho. Se aumentar, a gente vai pagar. Então, nunca foi uma discussão que o rico não tem que pagar o mesmo tanto de... Não é assim, eu sou rico, quero pagar o mesmo tanto de imposto que o pobre. Não. Eu concordo que o rico tem que pagar mais imposto do que o pobre, até para poder a gente diminuir um pouquinho da desigualdade. Só que a desigualdade, ela não é gerada porque um ganha muito e outro ganha pouco. O que a galera pensa, e isso mais por conta, de novo, né, educação financeira, é que o seu dinheiro, por exemplo, é como se fosse uma pizza. E se você comer um pedaço, outra pessoa não vai conseguir comer. Não é assim que funciona. Você só tem seu dinheiro, a Carol só tem o dinheiro dela, eu só tenho o meu dinheiro. O bilionário lá, o Flávio Augusto, só tem o dinheiro dele porque ele gerou riqueza. Então não é tipo assim, o Flávio Augusto gerou riqueza, eu não consigo mais gerar. Não, vai trabalhar, Acabou o espaço, não tem mais. Vai né? gerar a sua riqueza. A gente é remunerado por aquilo que a gente consegue ajudar as pessoas, resolver problemas e tal. Então, cada um que consegue resolver um problema vai ser remunerado por aquilo. Se você resolve pouco problema e só consegue vender sua hora, você vai ser pouco remunerado por isso. E não tem como mudar isso se você não mudar a sua mentalidade. Eu sei que às vezes falando assim parece que é muito... é só mudar a mentalidade. Pô, eu vivi com R$900 por mês também. Então, como é que eu consegui e você não vai conseguir? Se eu conseguir, como é que você não vai conseguir? Eu não sou genial, o meu QI não é tão alto. Então, como é que eu consegui? Foi só mudança de mentalidade mesmo. É um pouquinho de organização financeira, que depois você vai estudar, vai estudar, vai estudar. E eu achei legal um comentário que ele fez pra uma moça que colocou ele contra a parede, que ele falou assim, ó, quantos anos você tem? Ela falou, sei lá, 23, eu tô chutando. Ele falou, pô, eu tenho 55. Não lembro exatamente as idades. Ele falou, eu daria todo o meu patrimônio pra ter a tua idade, pra trocar com você agora. Por quê? Com o conhecimento que eu atingi hoje, se eu voltasse na tua idade, eu faria tudo de novo ou melhor. E ainda teria a tua idade. Eu teria o tempo não se compra. Exato.
Então, cara, o que ele quis dizer ali? Você tem uma idade que você pode construir. Às vezes, ao invés de você ficar reclamando injustiça social, vamos taxar os ricos, começa a pensar em, poxa, tá, eu ganho 3 salários mínimos. Eu posso começar a empreender alguma coisinha aqui, ou juntar um pouquinho, ou vou fazer um curso diferente, pra você aos poucos crescer. Tá, você não vai virar um bilionário, mas é difícil, mas, poxa, você melhorar a tua vida, né? Eu vejo que às vezes as pessoas ficam reclamando, ao invés de tentar melhorar, sabe? Tentar achar uma alternativa. E aí é mais fácil ficar batendo nas pessoas, Com porque certeza. esses ricos são culpados, esses bilionários não deveriam existir, do que pensar, pô, em vez de ficar reclamando aqui, eu vou mudar o meu foco pra, poxa, será que eu posso fazer um curso que vai melhorar meu progresso? Será que eu faço uma faculdade? Você entende o que eu quero dizer, Léo? Sim, e aí entra no segundo ponto da argumentação, inclusive. A primeira é que a gente não vive num sistema de repartição, né? Não é um negócio assim que se eu pegar, você fica sem. A gente vive num sistema onde a gente consegue construir riqueza. Então, primeira coisa que... não é porque o Léo tem dinheiro, ainda nem tem desse tanto não, mas não é porque o Léo tem mais do que a classe média que a classe média ficou sem poder ter. A segunda argumentação é que, normalmente essas pessoas, elas esperam que a igualdade seja aumentada, né? Então, a igualdade entre eu e você seja aumentada, ou seja, a gente esteja mais próximos, de acordo com a interferência de um poder terceiro. Né? Não é sobre ele. Então, o poder terceiro criado lá desde a antiguidade foi o Estado, que é para representar a massa populacional. Sim. Tem a massa forte, tem a massa populacional. Então, a massa populacional sempre fica dependente agora de uma força terceira para poder, invariavelmente, reduzir essa desigualdade. Só que essa não é a solução ideal. Por que não é a solução ideal? Nem sempre uma sociedade igual, ela é rica. Se todo mundo tiver pobre, nós estamos bem igual. Sim. A ideia, por que a galera quer? Não, então vamos ficar todo mundo rico, então? Só que, e aí foi um estudo muito legal, cara, muito legal. E assim, dou graças a Deus por ter lido esse estudo, que isso abriu minha mente. Uma vez, eu tava lendo uns artigos lá de eu gosto muito de reforço positivo, então eu estudo pra poder ensinar pra galera, né? E aí, teve um estudo onde uma galera, um professor, pegou uma galerinha na sala de aula de ensino fundamental. E eles falaram assim, ó, a partir de agora, a gente vai fazer sistema de repartição de notas. Então, a gente vai somar a nota e a turma vai ganhar uma nota. Então, se o Joãozinho lá, que sempre tira 10, continuar tirando 10, ele vai ter que dividir o 10 dele com quem tira o 2. E aí vai ter uma nota da turma. E aí eles fizeram isso, 3 etapas. Fizeram a primeira vez. O Joãozinho continuou estudando, se esforçando, foi lá e tirou 10. 10% da turma, notas maiores. 50% da turma, notas menores. E 40% da turma, notas intermediárias. Beleza, o Joãozinho chegou no professor e falou assim, pô, professor, eu estudei, virei à noite, professor, eu tirei 10 aqui e minha nota foi 8. Aí o professor, não, mas calma, a gente agora está no modelo de repartição. Você repartiu a sua nota com quem tirou só 2, porque não conseguiu estudar. Aí vai ter várias justificativas do porquê não conseguiu estudar. Beleza, tudo bem. O Joãozinho, né, triste, aceitou e tal. Depois, segunda etapa do estudo, vamos fazer de novo. Adivinha o que aconteceu agora? O Joãozinho estudou menos. O Joãozinho, não sei se eu vou estudar tanto. Vou fazer, eu já sou inteligente. Eu não vou carregar o outro nas costas. Eu já sou inteligente, eu vou fazer a prova do jeito que eu consigo mesmo e tal. Tirou, o Joãozinho inteligente, tirou 8. Só que a média da turma agora reduziu. A primeira média da turma, se eu não me engano, foi 7,2. A segunda média da turma já caiu para 5 pontos. Ou seja, a média da turma começou a diminuir. Agora todo mundo tava um pouquinho mais igual. Só que a média da turma diminuiu. E o terceiro estudo, a média da turma bateu 4,2. Porque ninguém mais queria estudar. Se eu que vou trabalhar, eu vou ter que dividir o meu dinheiro com quem não quer trabalhar, e aí, tem um bom senso, tô falando com quem não quer trabalhar, não tô falando de você que tá se esforçando e tal. Mas se eu for ter que dividir com essa pessoa, eu perco o meu estímulo de reforço positivo para poder estudar. Então, qual é o intuito, o André? Vamos supor que taxação de ricos agora. Nós vamos taxar 80% do seu patrimônio. Você vai se esforçar, você vai gravar podcast, gravar vídeo pro seu canal, você vai movimentar seu Instagram, você vai viajar pra caramba, deixar sua filha lá na sua casa. Você falou, né? Pô, quero voltar a ver minha filha. Vou deixar minha filha lá. Se eu vou ter que dividir todo o dinheiro, então... Claro que não, vou parar. Vou ficar mais tranquilo. Ou vou embora, vou fazer meu podcast no Paraguai. Sabe que eu tava Hermanos, podcast. Eu tava voltando. O comunismo é isso, né? Que você tá explicando. Exatamente. Porque o comunismo, ele trata todo mundo pra baixo. Tipo assim, ninguém pode se destacar. Todo mundo embaixo. Ou seja, vamos puxar todo mundo pra baixo. Não é melhor puxar todo mundo pra cima? Exato. Ou você se inspirar no cara que tá lá em cima pra você... Pô, Joãozinho, chega aqui, cara. Você tá tirando 10. Meu, me ajuda a estudar. Exatamente. Eu tô precisando de uma força, cara. Pô, do 2 o cara só pro 5. Porque o Joãozinho começou a dar uns toques pra ele. Ou seja, ele se inspirou no Joãozinho. E é isso, o pobre talvez poderia se inspirar no bilionário e começar a entender o que o cara fez pra ele crescer.
mas não puxar o cara pra baixo, que é o que o comunismo prega, na minha opinião. Já entrevistei aqui Jones Manuel, outras pessoas, o Elias Jabbour, que é uma pessoa muito inteligente. Até queria saber sua opinião sobre comunismo, porque, cara, a gente tá vendo muitos influenciadores se destacando aí falando de comunismo, a galera mais jovem tá comprando um pouco a ideia aí, ou comprando até bastante, né? O que você pensa sobre o comunismo, né? Cara, olha, isso é até complicado de falar, né? Mas sempre quando a gente desenvolve uma narrativa que agrada mais a massa... Tirar aqui? Tá. Sempre quando a gente constrói uma narrativa que agrada mais a massa, a parte menor, que é produtiva, vai ficar afetada, né? Então, vou pegar agora essa última lei que foi aprovada sobre a isenção. 14,9 milhões de pessoas no Brasil vão ser beneficiadas pela isenção dos R$5.000. Concordo? Plenamente, concordo. Quem que vai pagar essa conta? Tava até desatualizado, né? Só estão atualizando isso, né? Na verdade, a atualização não foi nem real, né? A gente teria que atualizar mesmo na frase. Exatamente. Mas tudo bem, eu fiz as contas, era mais ou menos uns 15 mil reais que tinha que estar a isenção, mas tudo bem. Enfim, pegando 144 mil pessoas que foram enquadradas nesse parte dos dividendos e tal, vão ter que pagar para a isenção dos 14,9. Discordo? Não discordo, não. Se a gente estivesse numa situação onde a gente realmente precisasse fazer isso, concordo plenamente. Só que o que eu fico brabo? O que eu fico assim, meu Deus do céu, e fico realmente enojado, assim. É porque a gente não tá abrindo mão do nosso dinheiro para poder isentar os 14,9. A gente tá abrindo mão do nosso dinheiro para poder custear benefício do terceiro poder. Político. Do terceiro poder. Então não é sobre isso. Ou assistencialismo demais também, né, Léo? E aí, qual que é a narrativa, cara? A narrativa, não sei se vocês já assistiram Naruto na sua vida, mas o Naruto é uma aula de política, cara. É uma aula de política. Todo mundo um manipulando o outro e o terceiro poder, né, o Estado, é manipulando as classes. Então eles querem iniciar uma guerra da maioria, que é a população que tem menos renda, contra a minoria, que é a população... Aqui tem pessoas produtivas. A minoria aqui que ganha mais também é produtivo. Então eles querem que esses dois briguem para poder ele sair como benfeitor para a maioria e aí instaurar realmente aí o pobre tem que ser contra o rico, o Estado tá ajudando o pobre. E aí ele se manter no poder, né? Então todas as narrativas são criadas para poder manter no poder. O comunismo, eu estava estudando sobre comunismo, sobre um monte de modelos totalitaristas, né? E o comunismo é basicamente isso. É a ascensão do poder dessas pessoas que são a maioria trabalhadora para ser o terceiro poder, né? Então, o Estado se transforma nessas pessoas que são as trabalhadoras. E aí a classe o que foi observado já, isso é histórico, tá? E eu tenho pouco conhecimento sobre isso, por isso que eu nem quero entrar muito. Mas a gente não tem hoje algum país comunista, não temos, a gente não chegou nesse ponto, mas, teoricamente, partidos que primeiro tem que passar pro socialismo, depois passar no comunismo. O comunismo nem existe, na verdade, né? Você vê totalitarismo no socialismo, então é meio que o ideal utópico também, né? Então, eu acredito, assim, que... O comunismo é o poder no povo, você não tem um partido político, né? Exatamente. Não tem nenhum país que é assim. Instiga o partido político e, teoricamente, o povo vai controlar. Só que o povo, ele vira esse terceiro poder, né? Sim. Então, o problema não é isso, né? Não é assim que eu acho que vai resolver as coisas, não. Eu ainda tô me evoluindo ideologicamente nessa parte, né? Ainda não consegui me definir aí dentro de uma caixinha. Tá bem longe do comunismo, bem longe um pouco do comunismo, um pouco longe do socialismo, mas enfim, eu acredito que a gente tem que ir juntando as melhores partes de cada tipo de modelo, porque o que rege a política em geral é o modelo econômico, né? Exato. É o modelo econômico que Olha a China aí, né? aumenta o seu poder de compra ou não, né? E no final no frigir dos ovos, a gente, para ter uma melhoria na qualidade de vida, o IDH subir, a gente tem que aumentar o nosso poder de compra, ou então aumentar a nossa produtividade. Se a gente não faz isso, independente do partido político que for, não vai adiantar nada. Só vai trocar quem tá no poder. Sim. Você sabe que eu ia puxar um gancho? Puxando um gancho do que a gente falou ali atrás, eu tava vindo agora de um aplicativo e, por sinal, era uma mulher. E a gente começou a bater papo. O que ela faz? Ela faz batata recheada pro iFood à noite. Ela trabalha numa agência de turismo, vendendo passagem, vendendo excursões. Ela trabalha de Uber. Ou seja, olha quantas receitas ela foi buscar. Então, o que eu acho que falta no brasileiro? Falta ele sair da caixa, entendeu? Por exemplo, eu faço uma coisa muito boa, mas talvez as outras eu não sou tão bom, mas eu vou me aperfeiçoando. Que foi exatamente o que o André falou. Não adianta ficar batendo. Mas eu bato no rico, bato no rico. Por exemplo, uma coisa que aconteceu essa semana aí atrás. Um ator, eu não lembro o nome dele, tá, gente? Riu do Luciano Heng, porque a estátua pegou fogo naquela situação que a gente teve. Isso, pra mim, me enoja, porque... Olha quanto que o Luciano Heng gera de emprego. Olha quanto que o Luciano Heng gera de emprego, não só para o brasileiro, para outras pessoas. Então, eu acho que está faltando o brasileiro se organizar e ver outras portas.
Porque que nem essa mulher, ela foi para outras receitas e não é impossível. Então, eu só queria puxar aquele gancho que a gente tava falando lá atrás. E não adianta essa nem a gente questão. falar isso. Às vezes, assim, eu penso assim que muitas pessoas que às vezes vão assistir e vão escutar a Carol falando isso, o André falando isso, o Léo falando isso, e eles vão falar assim: ah, mas eles que estão lá é fácil falar isso. E não sabe que a gente já passou por isso, né? É Exato. igual, eu criei a carteira no canal, eu criei um quadro chamado Adeus INSS, que é onde eu criei uma carteira pra mostrar pra galera aportando R$ 250 por mês, todo mês, pra provar pra galera que dá pra ser milionário aportando 250 milhões Claro que dá. E aí, já começaram os comentários assim. Porque hoje, já tem 1 ano e meio, a gente tá ganhando mais ou menos uns R$ 50 de dividendos. O salário subiu, eu fiz o ajuste do salário, estamos aportando uns R$ 400. Já tem comentário assim, mas aportando R$ 400 é fácil. Queria ver se estivesse aportando 200. Olha pra você ver. Você não pegou o começo do Não canal. pegou o começo. E sempre quando você ficar dando desculpa que você tá saindo do zero, você sempre vai se lascar. O maior pecado da Bíblia é murmuração, cara. Então, se você vai ficar sempre murmurando, você tá fadado, porque isso é a consequência do pecado da murmuração. Você tá fadado a ficar inerte, entende? Então, não faz sentido, cara. E é difícil a galera que tá na situação escutar pessoas que saíram dessa situação e pensar que, pô, tô vendo só o troféu, não tô vendo a cicatriz, né? Então, pensa que a gente tá enganando. Não, que você tem que fazer isso só porque a gente é uma máscara. Não, tem nada a ver não, a gente saiu de lá também. É só olhar histórico, né? E por isso que eu fico preocupado com um governo, cara, que prega muito assistencialismo. Por quê? Eu não sou contra o assistencialismo, eu acho que o Bolsa Família tem que existir para pessoas que realmente precisam, né? Porque assim, tem muitas pessoas que recebem hoje que se acostumaram com aquilo. E que se você tirar, por exemplo, a Argentina a gente viu que foi pro buraco por muito assistencialismo. Agora o Milei tá tentando dar um jeito lá com muita dificuldade, porque quando você dá um pirulito pra uma criança, não é fácil você tirar dela. Ela quer o pirulito, ela acostumou com aquele pirulito ali. É a mesma coisa com o assistencialismo. Você deu pra tirar depois é complicado. Agora, você pode dar o assistencialismo e mitigar, entendeu? Opa, peraí. Mas eu não vou ficar te dando assistencialismo pra sempre. Eu tô te dando um suporte pra que você construa algo na tua vida. Pô, vem fazer um curso, vem. Você precisa começar a gerar riqueza pra você mesmo. Você precisa começar a empreender. E aí, cara, uma coisa que eu achei legal que você falou é porque a gente pode se espelhar em outros países que cresceram. Eu não vou me inspirar na Suíça, cara, não adianta, porque o Brasil é o Brasil. Não dá pra comparar o Brasil com a Suíça, nem com a Suécia, talvez nem com a Dinamarca. Mas, pô, vamos olhar a Índia. O que a Índia tá fazendo? Por que a Índia tá crescendo bastante? A Índia era um país, cara, que ninguém falava e agora tá com um crescimento econômico ferrado. A China veio lá de trás, pobre, pobre, pobre. Pô, olha o modelo econômico que se tornou a China, cara. E muita gente vai falar, mas a China é comunista. Não, a China bebeu do capitalismo pra crescer e se tornar onde ela tá. Ela tem um governo ditador, ok, tá? Mas a China cresceu muito. A gente pode se inspirar. Por que eles fizeram ali pra gente trazer aqui pro Brasil? Né? E, enfim, crescer. Mas agora eu queria falar com você, Léo, a gente entrar um pouquinho agora, saindo de política, na questão de investimentos, que é o que você fala no seu canal. E já aproveitando aqui, falando do Investidor 10, Carol. Exatamente. Gente, vocês que querem estudar, a gente sempre traz para vocês aqui plataformas importantes, sites importantes aqui, aproveita, gratuito. Você que quer avaliar ações, né, que a gente tá falando aqui, fundos imobiliários, ativos no exterior. Pessoal, poxa, será que é a hora de comprar tal ação? Tem toda essa ajuda para vocês, tem lucro líquido, tem receita líquida, tem dívida da empresa, tem um monte de fundamento. E tá fácil, pessoal, para vocês, simples, tá? Tá muito fácil ali, vocês vão entender direitinho na prática ali, sem ter muito problema. Então, a gente vai deixar aqui embaixo o link do Investidor 10, que a gente usa em todas os nossos canais, tá também no QR Code na tela. E clica aqui embaixo, criatura. Vai estudar, viu? Que é de graça, é gratuito. Já clica aqui embaixo no link, ó. Vambora. Mas e aí, Léo, as ações, como é que é? Tá comprando o quê? Conta pra gente. De ação, cara, eu comprei... Cara não, né? Eu costumei falar. Eu também falo, cara, tem cara problema. pra todo mundo, eu né? falo né e cara, o tempo todo nos meus vídeos. O pessoal fala, porra, André. Mas enfim, ações eu comprei bastante desde o início do ano até agora. Inclusive, minha carteira subiu bastante em ações. Lá naquela época que a bolsa caiu pra caramba em novembro do ano passado, e os fundos imobiliários descolaram pra caramba. Nossa, que época boa, Léo. Aquela lá foi delícia, Cara, né, cara? por que eu não vendi tudo que eu tinha? Vendi até a Carol, velho. Vendi meu podcast e tinha colocado tudo em fundo imobiliário. Tava muito barato. Eu gravei, eu casei em dia 19 de outubro. Foi da época que tava caindo. Eu tive que gravar um vídeo na lua de mel, porque eu fiz um compromisso que eu sempre, quando eu aportasse, ia ser gravado. Eu tive que gravar um vídeo na lua de Mas mel. aí gastou na pra lua poder- de mel, ferrou, né? E aí eu aportei bastante em fundo imobiliário. E a minha carteira ficou desbalanceada em fundo imobiliário. Então eu usei agora esse período de tempo desse ano, porque as ações, por incrível que pareça, elas caíram posteriormente aos fundos imobiliários. O fundo imobiliário não tem tanta volatilidade, mas lá em novembro aconteceu isso. Então, desde o início do ano eu venho comprando algumas ações. Principalmente as que estão descontadas. E aí é óbvio, existem duas teorias de investimento. Uma que você investe mais em valor, ou que você investe mais em preços descontados.
No Brasil é tão engraçado que você consegue juntar as duas, né? Então eu vim comprando muito BR Partners. Lá, R$12, R$13, eu tava falando sobre ela no canal. Então comprei bastante ali. Se tornou, acho que se eu não me engano, a 5ª posição da minha carteira. E aí, agora que listou a DR e tal, bateu R$19, não faz mais tanto sentido comprar. No preço teto até 20 dá pra ir, mas já tem pouca margem, né? Não faz tanto sentido mais. Comprei também bastante FIC, que é a Unifique, que é uma empresa de telecomunicação e tal. Ela tem números tão bons quanto da TIM, que é muito melhor do que a Vivo. Só que ela é muito pequenininha. Então, tem a tendência de multiplicação, né? Muito maior, né? Muito maior. E você vê, assim, as ligações que ela consegue fazer, passagem de fio, aumento de número de clientes, diminuição do churn, que é o cancelamento. Cara, realmente, assim, é uma empresa interessante. Não conhecia essa empresa, legal saber. Uma empresa interessante pra você estudar. Inclusive, a gente tá agora com uns 42%, 43% de valorização até na carteira da Deus INSS, tá vendo? Que até investindo R$200 dá pra investir. Dá pra crescer. E aí, essas duas empresas eu investi bastante. E agora, pra mim, na minha opinião, as maiores oportunidades no Brasil hoje, ou é commodity, só que tem que tomar cuidado, ou é seguradoras. As seguradoras, elas realmente estão muito descontadas. Ponto especial pra Caixa Seguridade, que caiu abaixo de 14, também tava uma delícia de aportar. E BB Seguridade, que ainda tá muito barata. Ela tá na casa dos 32, 33, ainda é muito bom pra aportar 32. Meu preço teto é 35. Então até 35 eu vou continuar aumentando as posições. Por quê? Dentro do modelo onde eu invisto, a parte de ações, eu tenho 80% da carteira em previdenciárias. O que são as previdenciárias? São basicamente empresas do setor perene, não necessariamente só do BEST, mas setor perene, onde eu confio que tem uma recorrência e tal, e que são, teoricamente, já, entre aspas, boas pagadoras de dividendos. Por exemplo, a VEG, muita gente fala que não é boa pagadora de dividendo, mas ela é. Ela paga 50% de payout. É porque ela tá muito esticada. Aí parece que ela não paga dividendo, porque fica lá o dividendo yield de 1%, 2%. Então, por exemplo, a VEG é uma empresa previdenciária, dá pra classificar. Só que é óbvio, você tá pagando cara. Então eu pego empresas previdenciárias que têm um bom payout, pelo menos uns 20%, 50%, pra poder já criar minha carteira previdenciária pro futuro, e que tem margem de segurança. E as seguradoras, cara, é como se você estivesse comprando renda fixa, com potencial de valorização e com expansão de negócio. Hoje, quando você investe, por exemplo, em pré-fixado, 3%, você pode ganhar com marcação. Vou pegar um exemplo melhor. Você investe no CDI, 15%. Tá rendendo mais do que o pré-fixado, só que já engana muita gente, né? Mas tudo bem. Então, você pega lá 15% para render na renda fixa. Pô, é um rendimento muito bom. Aí você pega lá, vai comparar com o BB Seguridade, por exemplo. Pô, tá rendendo, tá pagando 10% de yield, não valorizou tanto, caiu nos últimos tempos. Então, aí o cara que é mais leigo vai para renda fixa. Aqui a BB Seguridade, a Caixa Seguridade também, eles têm muito caixa. Até vocês podem olhar aí, tem um indicador chamado dívida líquida sobre EBITDA, que mede o quanto de dívida a empresa tem sobre o EBITDA que ela produz, que é o lucro operacional. A seguradora não pode ter dívida, porque ela tem que, né, se bater o carro, tem que pagar. Então ela é obrigatória ter caixa. E aí ela tem um montão de caixa lá. E esse caixa está investido onde? Renda fixa. Então se eu compro a BB Seguridade, eu compro o caixa descontado, com potencial de crescimento. E ainda na renda fixa ali. Muito bom, muito bom. Então assim... Hoje as seguridades, elas estão sendo os meus maiores aportes, né? Caixa Seguridade eu comprei um pouquinho, BB Seguridade comprei, agora tô comprando, tá a maior posição, das seguradoras a maior posição. Fiz uma live com os alunos esses dias para trás agora, analisando Porto Seguro. Por que eu não investi em Porto Seguro, que é uma ótima empresa também? Por que eu não investi em Porto Seguro? Bom, quando a gente abre as cartas na mesa, hoje a gente tem algumas seguradoras, tem a IRB, que é resseguradora, e tem a WIS, que é uma corretora de seguros. Sim. Então a gente tem 5 opções. O bom do Brasil é isso, né? A gente tem 5 opções. Vamos escolher as melhores. Porto Seguro é bom, BB Seguridade é bom, Caixa Seguridade é bom. Qualidade, essas 3 são muito bons. O WIS tem seus riscos porque são corretoras. Corretora, ela vende seguro de outra e ganha comissão, como se fosse um afiliado. E a IRB é a mais arriscada porque ela vende resseguro. Então, ela é o seguro do seguro, que é mais complicadinho de entender. Então, eu vou focar nessas 3 aqui para uma pessoa que é mais leiga. Pô, tem essas 3 empresas. Eu estou no Brasil, mercado ineficiente, então eu vou olhar para a margem e para modelo de negócio. O modelo de negócio delas são bem parecidos. Porto Seguro, qual que é a diferença das outras duas? Porto Seguro é muito seguro de automóvel. Você abre lá o relatório, o sinistro, que é quantas vezes as pessoas acionam o seguro, é de 70%, 80%. Que não é ruim, é alto, mas não é ruim porque isso é de automóvel mesmo. Sim, um guincho. O André comprou um carro lá em Brasília. Nós voltamos lá pra Tenente Portela, que é a nossa cidade. Foi mais de 1.600 quilômetros. Voltamos tudo certo, tudo certo. Aí ele foi estacionar o carro na garagem, raspou o carro. Eita, Seguro, nossa. 2 dias, acionou o seguro. Mas foi tudo certo, bem na garagem. Na garagem, raspou os carros. Então, em 2 dias de uso do carro, acionou o seguro. Seguro de automóvel tem muito sinistro. Tem muito pouca margem na Porto Seguro. Inclusive, se olhar no último relatório, a gente estava lendo, uma diminuição do seguro do sinistro de 6% aumentou o lucro dela de 100 milhões para 150 milhões.
Então, enquanto a gente tiver muito sinistro, e a Porto Seguro é até um pouquinho mais sinistro, a gente vai ter essas variações de margem. Ou seja, é uma empresa que é mais de crescimento. Caixa Seguridade, destaque em habitacional. DB Seguridade, destaque em agro. Aí depende do que você quer. Aí vai muito perfil agora. Primeiro, você sempre vai olhar a margem, você tem que olhar o que está mais descontado. Hoje, BB Seguridade está inegavelmente mais descontado que Caixa Seguridade, mas você pode falar assim, Léo, eu abro mão um pouquinho de desconto, eu abro mão um pouquinho de potencial de rentabilidade para poder me expor no habitacional. Porque agora o taxa de juros vai cair, acredito que muito mais gente vai financiar Minha Casa Minha Vida. Saiu uma pesquisa agora do ex-presidente da Caixa, que era quem financiava, fazia a parte dos financiamentos da Caixa Minha Casa Minha Vida. E aí ele falou assim, hoje a parte imobiliária representa 10% do PIB do Brasil. A tendência é que até 2030 represente 20%. Ou seja, Caixa Seguridade vai sair bem aí, né? Sim. Porque vai financiar muito imóvel, e a Caixa Seguridade, ela tá dentro do negócio da Caixa Econômica, e é obrigado, você que vai financiar na Minha Casa Minha Vida, é obrigado contratar um seguro habitacional. Então, já sai vendido o seguro. Se você financia, já sai vendido o seguro. É a mesma coisa do agro na BB Seguridade. Por isso que o PVP delas são bem alto, porque elas não precisam de muita coisa. Então, hoje eu acho que, na minha opinião, humilde opinião, as empresas mais descontadas da Bolsa hoje, se a gente for olhar para setor perene, que aí depois a gente pode falar de oportunidade, mas para setor perene mesmo, seria as seguradoras. Algumas outras já caiu a margem, né? Deu uma valorizada. E mesmo assim ainda tá barato. Mas olhando para a margem, a gente sempre tem que olhar para a margem quando vai olhar as opções. BB Seguridade, Caixa Seguridade e tal, são as maiores oportunidades. Ô, Léo, você não citou o Banco do Brasil. Eu sei que você já fez vários vídeos, então você é um cara que tá atualizado no que tá acontecendo com as ações do Banco do Brasil, que era uma das queridinhas, passou por alguns problemas que você vai expor. E muitas casas de análise e bancos colocavam o Banco do Brasil sempre na carteira recomendada, que é aquela famosa carteira semanal. Eu acho isso uma loucura, cara. A carteira da semana. Mas enfim. E agora todo mundo tirou o Banco do Brasil. Mas eu quero saber a opinião do Léo. O que você acha de Banco do Brasil? Ações do Banco do Brasil. Isso é muito engraçado. Eu inclusive, falo muito pra galera, né? Você vai seguir uma carteira recomendada, não tem problema. Você pode olhar a carteira recomendada, você tem que olhar pra poder ver o que o pessoal tá recomendando, pra você checar, ver se é isso mesmo, né? Às vezes você não conhece uma empresa e você vai aprender através da... Mas é muito engraçado, a carteira semanal é palhaçada, né, cara? Eu vou vender todos os meus ativos e trocar toda vez, toda semana. Hora. Isso Imagina que loucura. Isso deixa a gente Faz louco. sentido, né? Faz sentido. E mais preocupa o investidor do que... Enfim, Banco do Brasil. Por que não tô aportando mais Banco do Brasil? Tem alguns pontos aí que tem que ser levados em consideração. Primeiro ponto, é a maior porção da minha carteira de ações. Ah, certo. Então, se eu comprar mais Banco do Brasil... Sobe muito. Eu fico muito desbalanceado. Muito exposto, então, eu sigo a teoria de Markowitz. A teoria de Markowitz ganhou o Prêmio Nobel de 1962, inclusive. Na verdade, ele soltou o artigo em 1962, se eu não me engano, o Prêmio Nobel foi de 92. E aí, o que ele defende? Tem uma curva de eficiência. Ali você vai colocar ativos, você vai montar uma carteira onde você vai colocar ativos que têm o maior potencial de rentabilidade com o menor risco possível. Então, se eu perguntasse pro Markowitz assim, qual que é melhor, Markowitz? 10 ou 20% de rendimento? O Markowitz ia falar assim, peraí, tem que fazer a curva de eficiência aqui. Quanto de risco tem o que me paga 20? O que paga 20 tem 50% de risco. Quanto que tem de risco que me paga 10? Não, de 10 tem 1% de risco, é a taxa livre de risco, é o Selicão. Ele vai fazer as continhas dele e vai falar assim, não, aqui faz mais sentido eu colocar uma carteira com 50% desse ativo de 10%. Então, a gente tem uma continha que a gente faz para a curva de eficiência. E além dessa baita contribuição que Markowitz deixou, ele também deixou o conceito de curva de desbalanceamento, banda de desbalanceamento. Onde você, por exemplo, a Carol, tem um banco na carteira? Tem o Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil. Vamos supor que a Carol falou assim que o Banco do Brasil na minha carteira tem que representar 10% da carteira. O que é a banda de desbalanceamento? A banda de desbalanceamento dita o quanto que você pode ir para baixo ou ir para cima. Então, o Markowitz, ele usava o desvio padrão de 5%. O que é isso? Carol falou que vai ter 10% de Banco do Brasil. Então, eu posso subir até 15% e posso descer até 5%. Se o Banco do Brasil representar menos de 5% da minha carteira, porque eu fui fazendo outros aportes, ou ela caiu, eu vou lá e vou aportar mais para voltar para 10%. Se valorizou demais e tal, representa 30% da carteira agora, ou por aportes que eu fui aportando, porque eu achei que estava muito barato, mas que eu posso chegar em 15%. Mais do que isso, eu tenho que vender. Então, obedeço muito a banda de desbalanceamento, que é para me proteger da minha própria ganância, né? Porque quando o Banco do Brasil chegou a R$18, eu comprei. Mas depois eu não conseguia mais comprar mais, porque... Te segurou a estratégia. A minha banda de desbalanceamento me segurou. Hoje ela tá mais ou menos aí quase 7, 8% da carteira no Banco do Brasil. E aí, óbvio também, o Banco do Brasil tá com alguns problemas, né? Todo mundo sabe que agora é como se fosse um projeto do Bradesco, só que no setor agro. Então, tá com problema de inadimplência, tá com problema, né, dessa reversão de carteira de crédito. Eles, inclusive, soltaram agora numa notícia aí que eles vão soltar um braço de BB Consórcio para tentar aumentar um pouco a receita do banco. Então, eles estão se reinventando, mas sem sombra de dúvidas, é um banco mais atrasado. Se você me perguntar qual que é o melhor banco hoje
sem sombra de dúvidas, é Itaú ou BTG, mas não tem tanta margem quanto o Banco do Brasil. Então, sempre quando um investidor ele vai escolher o seu investimento, ele pode escolher a parte qualitativa, que tem um Invest Quality, que você investe só na qualidade. E aí, independente do preço que você paga, pagando caro, tudo bem, o meu rendimento vai diminuir no curto prazo, mas vai aumentar muito no longo prazo, porque ela tem mais qualidade. Esse é o jeito, por exemplo, que o Warren Buffett investe agora. Sim. Ele fez uma transição de modelo de investimento, hoje ele investe assim. Muito influenciado pelo Philip Fisher e pelo Charlie Munger, falecido. Cara, é gente boa demais, esse cara ensinou muita gente. Mas enfim, então você pode comprar Itaú, por exemplo, dependendo do preço, porque você acredita, ou você pode tentar otimizar a sua rentabilidade comprando bancos um pouquinho menos melhores, né? Mas com mais desconto. Então eu acredito que o Banco do Brasil ele tem muito desconto agora. A gente viu o que aconteceu com o Bradesco, né? Subiu pra caramba, né? A gente O pessoal dava o Bradesco como morto. Exato. Mas fez um turnaround legal aí na sua carteira de Exatamente. crédito. Mudou a gestão, fez uma limpeza ali, fez uma. Todo mundo mudou, né? As cadeiras trocaram e agora estão indo para um modelo menos tradicional também, né? Isso aí. E aí o Banco do Brasil, na minha opinião, também vai acontecer parecido. Só que o Banco do Brasil vai demorar mais que o Bradesco, na minha opinião, porque tem o dedo estatal, né? Sim. Então não é tão tem fácil mudar as mais regras um do jogo, medinho lá, né? Tem mais um medinho lá. Mas não desfiz da posição, não acho que não vou fazer da posição. Eu só desfaço posição se mudar fundamento. Na minha opinião, não mudou fundamento. Era uma coisa que pode acontecer. Quem investiu em Banco do Brasil e, óbvio, ali a gestão deu uma vacilada na carteira de crédito e tal, mas toda gestão erra. Não tem como você, por exemplo, gestão de fundo imobiliário, que é mais, você tem mais contato. Toda gestão erra, cara. Sim. Não tem jeito. O problema é você errar e não corrigir. Então, vamos olhar para a correção. Porque é nesses momentos de estresse que a gente vai ver o quão bom é a empresa, o quão bom é o fundo imobiliário, o quão bom é o ativo que você está investindo. Porque no momento de estresse que a gente vê a qualidade. Banco Bradescão. Momento de estresse a gente provou a gestão. A gestão teve que ser trocada, mas trocaram, corrigiram e tal, resolveram. Então, é um bom banco. Tem que ver a margem. Então, na minha opinião, o Banco do Brasil ainda é um bom banco para se comprar, para se montar posição. Tava melhor ainda lá, R$18. Não acho que vai pagar bons dividendos esse ano, né? Na verdade, tenho total cortar, né? certeza que não vai pagar dividendos esse ano, assim, quão bom era. Fica aí nos 5%, 6%. Ano que vem, acredito que ainda não vai resolver. As safras, nos contratos que o Banco do Brasil faz de empréstimo, é sempre em safra ou dupla safra. Então, é de 6 meses ou 12 meses. Então, a carteira de crédito que tá dando problema agora, que a gente viu esse resultado, era aquela lá do ano passado. E aí vem novas, né? Aí ele tá fechando agora novos contratos. A gente só vai saber o resultado dessas novas carteiras, dessa expansão de crédito, correção, então, se ele corrigiu, só na metade do ano que vem. Na metade do ano que vem, a gente vai ver se o trabalho que o Banco do Brasil tá fazendo hoje tá dando resultado. Ou seja, você que investe hoje no Banco do Brasil esperando o resultado melhorar no próximo trimestre, não vai vir. Inclusive, é muito interessante, é muito engraçado quanto tem viés de enquadramento. Soltou a notícia lá do Banco do Brasil, que o Banco Central, inclusive, que ele falou assim, pô, o Banco do Brasil teve um rendimento de 500 milhões só. E o resultado trimestral vai ser 3 bilhões no trimestre. Pô, o Banco do Brasil despencou, que foi o que fez despencar de 24 para 18. Soltou a mesma notícia agora. O Banco Central mostrou de novo o quanto foi o resultado estipulado lá mensal do Banco do Brasil. Foi basicamente a mesma coisa, só que não caiu não continua em 18, subiu para 21. Ou seja, já estão especulando expectativa com a mesma notícia, foi momentos diferentes. A mesma notícia gerou resultados diferentes, né? Então, na minha opinião, o Banco do Brasil é uma ótima empresa, é uma empresa centenária. É lógico que a gente não pode atribuir que, porque a empresa centenária nunca vai falir. Tem que ler relatório, tem que... Hoje existe, tava o pessoal assistindo junto com a turma, a Taesa Day. Pô, tem a Cal, o cara conversa com você, ó, nosso plano é isso, é só você sentar e assistir. Ao invés de você assistir um filme, assiste a Taesa Day, o Banco do Brasil lá, a análise. Então, é sobre mudança de estilo de vida mesmo. E o Banco do Brasil, na minha opinião, só para finalizar tudo isso, não vai deixar de ser uma posição na minha carteira. Não tô forçando a portas agora porque já bateu minha banda de desbalanceamento, mas se não tivesse, provavelmente estaria baixando o preço médio. Confio no banco. Não é o único banco que eu tenho na carteira, né? Eu tenho o BR Parts também e eu tenho uma posição indireta no Itaú através de Itaúsa, que normalmente tem mais desconto que Itaú, né? Sim. Mas enfim, basicamente é isso. E o banco, tem um banco que eu gosto muito e eu tenho em carteira, que é o Banco ABC. Muita gente não fala do Banco ABC, é um banco que paga bons dividendos, é um banco que está em crescimento, tem uma boa carteira de crédito e é um banco que tende a crescer mais e ele está barato. É um banco que sempre está barato e o Banco ABC distribui bons dividendos. Então, eu acho que o pessoal também tem que dar uma olhada para esses bancos que às vezes as pessoas não olham, né? Falar, opa, tem outros bancos aqui. Agora, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, Itaú, muito na frente, sempre fazendo, sendo moderno, enfim, no digital. Eu sou cliente do Banco Itaú, não tenho problema nenhum em falar aqui. E realmente sou muito bem atendida. E eu vejo que o banco faz um excelente trabalho, uma excelente gestão.
Agora, e se a gente fosse falar de ações de crescimento? Porque a galera agora tá com medo. O pessoal agora tá na defensiva ali, comprando energia elétrica e tal. O que você acha, Léo, que a gente tem de crescimento? Olha, se eu fosse focar agora, neste momento em que estamos, em alguma empresa de crescimento, porque eu sou o cara do fluxo do caixa, né? Eu gosto muito de fluxo de caixa. Eu gosto muito de receber o dinheiro na minha mão para conseguir decidir com esse dinheiro na minha mão onde eu vou aportar. Mesmo que eu decida aportar na mesma empresa que me pagou o dividendo. Mas isso me dá autonomia, me dá realmente, né? Eu sou dono do meu dinheiro e tal, enfim. Então, a empresa de crescimento, eu abro mão disso. Porque ela vai reinvestir nela mesma. É uma empresa que, teoricamente, vai ter um payout muito baixo. Então, eu preciso colocar isso na minha conta quando eu vou fazer valuation. Se eu não vou ter essa autoridade de escolher onde eu vou distribuir meu dividendo, eu vou ficar, entre aspas, preso naquele negócio, eu tenho que exigir um retorno maior. Se eu tenho que exigir um retorno maior, pelo menos expectativa, o modelo de negócio, ou ele tem que estar com um ROI muito bom, tem que estar, neste momento agora que a taxa Selic está muito alta, não pode ter muita dívida, então a dívida líquida sobre EBIT tem que estar controlada. E eu preciso ter uma perspectiva de crescimento dessa carteira. Eu monto a carteira para não vender ativo. Né? Então eu não sou aquele cara que, vou comprar essa empresa agora porque eu planejo sair dela daqui a um ano. Não é isso que eu quero. Eu quero que a empresa que eu vou comprar agora, de crescimento, eu fique com ela tanto tempo que ela se torne uma empresa de pagador de dividendos lá no futuro. Então, é o meu modelo de investimento. Então, as empresas hoje de crescimento que eu gosto de investir são empresas que ou já tem um pouquinho do DNA de pagar dividendos, ou tem esses indicadores muito bons para compensar ou abrir mão dessa autonomia que eu tenho quando eu invisto em empresas pagadoras de dividendos. Então, exemplo, VEG é uma ótima pagadora de dividendos e é uma ótima empresa de crescimento. É uma empresa de crescimento que provavelmente que eu investiria, principalmente abaixo dos 40 reais, começa a abrir margem dela. Por quê? Ela não tem dívida, ela tem um ROI de 28%, não é empresa de commodity, ou seja, ela tem valor agregado nos produtos dela, cresce pra caramba e, principalmente, empresa grande de crescimento, ela tem que fazer isso muito bem. Aquisição boa, que foi um problema da Fleury, que também era uma empresa de crescimento. Quando eu me formei médico, eu falei assim, esse projeto da Fleury é muito bom, os médicos se uniram pra criar uma empresa de diagnóstico, nossa, que top. Aí eu falei, vou comprar também. Comprei errado na época, por quê? Não olhei margem, a empresa fazia aquisições ruins, então fez 10 mil reais de lucro. Tem a opção de pagar o dividendo, tem a opção de reinvestir na própria empresa. Ela pode pegar esse dinheiro e comprar outras empresas menorzinhas. Quando ela faz boas aquisições, é bom demais, que aumenta o ROI. Mas, quando ela faz aquisições ruins, é ruim pra gente, né? A gente poderia pegar esse dinheiro e investir em outras empresas. Então, eu sempre quero empresas que fazem boas aquisições. Quais são as empresas hoje que se enquadram em tudo isso que eu falei? VEG é uma empresa que se enquadra. Mas a VEG, você acha que tá num preço bom? Caiu bastante, né, cara, com a queda do dólar. Porque a VEG exporta muito, a queda do dólar afetou. 60% da receita. Ou seja, você tem proteção, né? Como se você estivesse dolarizando seu patrimônio, apesar de estar em reais. Então, na minha opinião, é uma boa empresa, inclusive com margem. Abaixo dos 40 reais fica interessante. Valor intrínseco, mais ou menos os 40, 50, da última vez que eu calculei. A VEG parece o Neymar, né, cara? O mercado sempre espera mais dela, né? É o Neymar foi lá, jogou, fez 2 gols. Mas não, eu tinha que fazer 4, pô. É o Neymar, né? Eu costumo dizer que a VEG é a empresa americana listada na Bolsa Brasileira. É a mais diferente de todas. Né? Talvez a melhor empresa brasileira. Com a melhor tecnologia. E Exato. a gente exporta a tecnologia através da VEG para vários países, inclusive países árabes, para, enfim, Estados Unidos. Que a VEG é fantástica, aliás, é lá da minha região, né? E aí, por conta de problema de margem, eu não aportei nela. Mas se chegar a 35, por exemplo, hoje, se eu não me engano, tá 36, 38. Mas se chegasse a 35, eu ia destinar um pouquinho de aporte. São uma das empresas de crescimento que eu gostaria de aportar. Outra empresa de crescimento que eu aportei bastante foi a própria BR Partners. A BR Partners é uma empresa de crescimento. Ela tem um payout muito alto, mas é porque o próprio nome dela já diz, né? BR Partners. Então ela tem um modelo de partnership. Os sócios e os gerentes, eles recebem por modelo de partnership. Então só recebe um salário maior se pagar dividendo. Então eles querem que... Olha a segurança que você tem, né? Quem tá lá só vai receber se pagar dividendo. Então você que é sócio, você também vai receber dividendo. Sim. E aí... A taxa que normalmente a gente vê muito explicitamente nos fundos imobiliários, por exemplo, taxa de administração 1%. A gente não vê isso nas empresas, né? Aí pensa que não tem taxa de administração, mas o custo de pessoal, de serviço e tudo isso é a taxa de administração da empresa. Em geral, 16, 8% da receita que a empresa gera. BR Partners é um destaque disso também, ela gasta pouco para poder pagar os seus gerentes, os administradores, porque eles recebem através de dividendo. Então, uma baita empresa de crescimento está crescendo aí 23%, batendo BTG. O pessoal fala que é o mini BTG, né? Eu mesmo falo que é o mini BTG. Ela tem um modelo de negócio que eu acredito muito que é um braço bem pequenininho nela, que ela lançou no meio do ano passado, que é o modelo do Wealth Management, que é você colocar lá o seu dinheiro de grandes fortunas
e ela recebe através de uma taxa 1% do rendimento. E cresceu, assim, assustadoramente. Um ano. O canal de aquisição dela é muito grande. A gente sabe que hoje um modelo de negócio que dá muito certo é consultorias de carteiras e tal. Imagina fazer isso para grandes fortunas. Você tem baixo custo e muita remuneração. Ela cresceu a receita de, se eu não me engano, 1 bilhão. Foi 100 milhões para quase 1 bilhão. Então, olha para você... Não, desculpa. De 10 milhões para quase 500 milhões. Então, é muita coisa, né? Eu acredito que é um braço que vai crescer muito na BR Partners. Então, acredito na BR Partners como uma empresa de crescimento, apesar de pagar bons dividendos, tá? Outra empresa de crescimento que muita gente acha que não tá na hora de investir, mas que eu vejo muito potencial é a Klabin, cara. A Klabin, ela tem muitos pontos que só ela consegue. Então, eu não sei se vocês já leram um livro que chama Outsiders. Se não leu, lê esse livro, que é muito bom. São as ideias dos principais CEOs de grandes empresas. O que eles fazem para ser diferentes? O CEO da Klabin, o que ela faz para fazer a Klabin ser diferente? CEO da Vulcabras, o que ela faz para poder ela ser diferente? E aí, um dos grandes pontos é você conseguir criar um negócio que é líder de mercado. Ninguém consegue bater em você. Hoje, se eu for abrir... Nós fizemos uma sociedade que quiser abrir uma empresa que exporta celulose, que faz as mesmas coisas que a Klabin, a gente vai ser engolido por ela. Suzana Irani não é competidora de Klabin. Ela é líder de mercado. O que é líder de mercado? Só para você fazer as plantas da Klabin, que ela tem dentro dela, para poder fazer o que ela faz, fazer o papel ondulado, fazer o fluff, fazer o trem, tudo, você gasta muito mais dinheiro do que a Klabin custa hoje. Então, ela é líder de mercado. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, teoricamente, sendo líder de mercado, você protege muito o que você está produzindo. Segundo ponto, ela é uma empresa vertical. Então, ela produz desde a madeira, ela planta o pino lá, aí ela transforma o pino em celulose. Se a celulose estiver barata, vou olhar o preço da madeira. A madeira tá mais cara? Vou vender madeira, não vou vender celulose. A celulose tá cara? Vou vender celulose agora. A celulose não tá? Vou fazer papel ondulado. Agora o papel ondulado tá barato? Vou fazer o fluff. E que é difícil ver esse papel ondulado. Acho que é só ela que faz, se eu não me engano. Esse direto eu recebo assim, eu sempre falo, quando eu gravo vídeo de Klabin, eu falo assim, quem recebeu uma caixa de Klabin, manda foto no Instagram e me marca. É um monte de foto assim da Klabin. Então, é uma líder de mercado e da última análise que eu fiz de Klabin, tá no canal, eu calculei a TIR implícita dela. O quanto que, teoricamente, ela poderia entregar ao preço de R$3,50. É IPCA mais 16. Se ela entregar... Tem muita coisa que vai acontecer agora em 2027. O EBITDA dela vai crescer, em referência a 2025, 3 bi. Então, é quase que 50% do EBITDA vai aumentar. Ninguém tá precificando isso, aparentemente. Ou então o pessoal tá precificando que depois do EBITDA subir, ela vai fazer um novo CAPEX. Porque a Klabin é esse eterno CAPEX, né? E aí muita gente joga ela para baixo justamente por isso. Toda vez que ela vai virar uma empresa de dividendo, ela, mais 10 bilhões de investimento. Vai virar de novo. Paguei toda a dívida, já tá funcionando, o ramp-up funcionou, tá dando muito fluxo de caixa, mais 10 bi de CAPEX. Então isso joga ela para baixo. E isso abre oportunidade para quem tem bom senso e confia no projeto. Não é um tipo de empresa que, apesar de ser commodity, eu acredito que é um setor perene. Ninguém vai parar de usar fralda. Ela, inclusive, soltou um estudo, foi bem legal. Nas apresentações institucionais dela, ela solta assim, ela tem um gráfico lá de quantas pessoas estão precisando de fralda. E o envelhecimento populacional tá demandando demais fralda geriátrica. Sim. Então, assim, tá sempre aumentando a demanda desses produtos que ela tem, caixa de papelão, transição de plástico para papelão. Então, eu acredito que é uma empresa, assim, que tem um bom modelo de negócio. Só precisa de margem para poder entrar. E aí, R$3,50, assim, é o preço top para poder entrar nesse momento, né? Porque tem R$4 é o meu preço teto. Mas tem qual das? É Klabin 4? 4 é R$4. A preferencial é R$4. Se quer mexer com opções, né? Ela precisa de mais liquidez, aí vai pra Klabin 11. Aí tem que fazer o cálculo da defasagem lá. Mas R$4 pra Klabin 4 tá ótimo. Só que hoje tem tanta oportunidade no mercado, as seguradoras, aquelas que eu falei, que essa margem de R$4 não é o suficiente. Então, desci pra R$3,50. Não é mau negócio comprar até 4, mas R$3,50 seria o ideal. Então, a TIR de IPCA mais 16. Como que você vai pro Tesouro Direto e investe em IPCA mais 7? Exatamente. Se você tem conhecimento, se você analisa a empresa e fala, ela vai me dar uma TIR de IPCA mais 16, isento de imposto de renda, como que eu vou investir em IPCA mais 7? Por isso que gestor de fundo de multimercado, gestor de fundo de ação, muitos investidores, inclusive muito grandes, só investem em ação. Por quê? Porque calcula a TIR e compara com a renda fixa. Então, lógico, tem perfil de investidor, mas a TIR de algumas empresas agora são esmagadoras, assim. Então, olha, mas me chamou a atenção você falar da Fleury. A Fleury fez recentemente aquisições, né? Hermes Pardini. Tava tendo algum acordo com a Redditor, se eu não me engano, né? Qual que é a sua visão da Fleury? Fleury mudou bastante. Você que vem da área da saúde, inclusive. Boa.
Modelo de negócio excelente. Investi em Fleury, por que eu me dei mal? Porque o primeiro investimento... Fleury foi a segunda empresa que eu comprei. A primeira foi Banco Inter, comprei esticadão PL. Eu lembro que o PL tava de quase 100, cara. Era loucura, né? O Léo não sabia investir, a gente vai aprendendo. Fleury eu comprei, foi a segunda empresa que eu comprei. Foi mais ou menos em 2016, cara. 2017. Em 2015 eu entrei na faculdade, em 2017 mais ou menos eu comprei Fleury. Modelo de negócio muito bom, cara. Só que realmente as aquisições eram ruins. 2021, 2022, teve o problema da pandemia. Eu falei, pô, agora vai estourar a Fleury, né? Pandemia e tal, meu Deus, todo mundo vai Vai ganhar precisar. dinheiro pra caramba. Nossa senhora, e as aquisições eram ruins. Então ela fazia uma aquisição e pagava, por exemplo, pegava um crédito, comprava a 13% e o ROI do negócio ela pagava tão caro que a taxa de retorno era 8%. Então Sim. passava um tempo, assim, consumindo o capital do acionista. Depois da incorporação com a Hermes Pardini, mudou. É outra empresa, né? Não é a mesma coisa. E as aquisições deram uma melhorada. O retorno da empresa agora, que ela já tá diminuindo, inclusive a alavancagem deu uma melhorada. Então é uma outra empresa, totalmente diferente. Gosto muito do modelo de negócio. É meio ruim eu falar que eu gosto do modelo, porque eu sou médico, né? Mas enfim, eu acho que é uma coisa que nunca vai deixar de ser usado. Saúde, você não vê... Na verdade, você não faz conta para poder cuidar da sua saúde, né? Então, acredito que esse modelo de diagnóstico das aquisições que ela tá fazendo realmente vai dar uma pampada para cima. Por que eu não investi em Fleury no momento? É o negócio da margem de segurança, né? A gente tá sempre Sim. olhando o custo de oportunidade, sempre olhando o custo de oportunidade. Isso, às vezes, pode confundir um pouco a galera. Ah, mas toda hora eu tenho que ficar olhando o custo de oportunidade. Não, é só se você quiser realmente aumentar em muito sua rentabilidade, pegar um alfa maior, você tem que ser um pouco mais perto. Senão você vai no arroz com feijão que dá certo. A Fleury é uma empresa de crescimento boa, na minha opinião, mas eu vejo outras empresas com uma oportunidade no momento. Modelo de negócio excelente. Acredito que, inclusive, ela vai engolir muita coisa ainda aqui no mercado, viu? Agora o modelo de aquisição dela tá bem bom. Ô, Léo, Treinaram, né? Erraram e aprenderam. Isso que Sim, eu sim. gosto, entende? É isso que eu gosto na empresa. Errou, não tem problema. Aprendeu, renova aí. voltou Agora, pros trilhos e tá tudo certo, pronto, né? isso aí que importa dentro da empresa. Porque a gente vai passar com a empresa 30 anos, 50 anos. Depois que eu falecer, eu quero deixar isso pra minha família. Então, Exato. pô, é uma empresa que eu tenho que confiar pra sempre. Se ela erra e corrige, pô, tá perfeito pra mim. Exatamente. Agora eu quero pedir pra você que tá nos assistindo, tá gostando aqui da entrevista, tá gostando do convidado, mim, da Carol apresentando aqui, no caso, eu e a Carol, no caso, minha, foda. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e ative o sininho com todas as notificações para que a gente sempre possa estar próximos aqui. É muito importante que você esteja inscrito, são mais de 1.100.000 inscritos, né? Quero agradecer a você que tá inscrito e quem não está, por favor aí, né? Te agradeço muito se você pudesse se inscrever no canal. Posso Ô, Léo, pedir o like também aí? pede o like também, Léo, Você manda que bala. veio aí pelo canal Geração Dividendos, eu vou botar uma pressão pra eles virem, hein? Exato. Você que veio pelo canal aí Geração Dividendos, você que já me conhece, digita aqui nos comentários assim, ó, hashtag vim pelo Léo. Dá o like, amassa o É like isso aí, aí. amassa Já o like. dá o like, amassa, aperta, Ô, Léo. aperta, viu? Solta aí que é de graça. E você falou das ações de crescimento, mas eu sei que você fala muito no seu canal também, e você também investe, de ações para dividendos, né? E aí, vamos fazer uma brincadeira aqui. Monta uma carteirinha aí de 5 ações para dividendos, para quem tá nos assistindo. Aí me quebra a perna, né? Vamos lá. Me pegou Ó, no flagra. Preste atenção, galera. Vou montar uma carteirinha hipotética do momento atual, tá? Talvez você tá assistindo esse vídeo aí já daqui 2 anos. Vai que esse vídeo bomba aí, fica 2 anos sendo assistido, né? Então preste atenção, são um momento de mercado. Empresa de dividendo, normalmente eu quero coisas que são recorrentes. Sim. Porque eu não quero, por exemplo, imagina uma pessoa que está investindo em ações para poder viver de dividendos, e aí ela recebe 5 mil reais de dividendos no mês, no outro ela recebe 1.000, no outro ela recebe 13, no outro ela recebe 2. Então eu não quero essa instabilidade. Se eu fosse montar uma carteira para viver de dividendos, eu queria uma estabilidade maior. Quais são os tipos de empresas que entregam rentabilidades, fluxos de caixas recorrentes, assim, com maior estabilidade? São empresas normalmente reguladas. No Brasil, são empresas reguladas. O que é a regulação de empresas? A gente tem órgãos institucionais que falam assim, ó, eu faço um contrato com você durante 30 anos, eu vou te pagar isso pelo seu serviço. Quais são as empresas que se enquadram nisso? Empresas de saneamento. Saneamento é regulado. Então, por exemplo, Sanepar, ela tem um contrato de 30 anos para oferecer sistema de esgoto e água lá para Londrina e vai receber tanto e isso não vai mudar. Corrigido pelo IPCA. Já sabe o que vai receber. Você não tem medo do IPCA, ou seja, a empresa vai repassar o IPCA, o rendimento que ela tem, o ROI da Sanepar, não me lembro o ROI exato, Redonda, uma empresinha mas redonda. é uma empresa que cresce assim, E ó, acima de 10, com certeza. bem acima de 10. Mas olha pra você ver, você olha o gráfico dela, é bonitinho. O gráfico que tá batendo e é parecido assim com o Sanepar é Porto Seguro, mas já tem mais instabilidade. A Sanepar é a mais estável que eu já vi por longos períodos de tempo. Receita sobe e o lucro líquido sobe também. Porque às vezes a receita sobe bastante, mas o lucro líquido não sobe porque aumenta custo. Sim. Sanepar é uma boa empresa, por exemplo, de exemplo para isso, porque ela é controlada. Então,
empresas do setor regulado, apesar do Warren Buffett não gostar disso, tá? Porque o Warren Buffett é um cara que quer multiplicar capital. Sim. E aí a gente tem um viés que eu sempre falo pra galera, presta Mas lá nos atenção. Estados Unidos também é mais complicado, né, cara? Muito Porque os mais dividendos são complicado. muito tributados. Exatamente. É diferente a gente pegar a estratégia Não dá de pra lá pra comparar. cá. Porque eu vejo muita gente falando assim, mas o Warren Buffett não gosta de empresa regulada. Pois é, mas é o Warren Buffett, meu amigo, né? Ele tá ali com a Berkshire, ele tem que entregar resultado em curto prazo pro cotista, Exato. que senão o cotista sai, vende a cota e tal, enfim. Ele não tá preocupado com isso. Agora que a gente tá criando uma carteira hipotética no Brasil, né, pra você receber dividendos. As empresas reguladas são boas nisso. Boa empresa regulada, né? Não pode ser qualquer empresa regulada. Então, Sim. empresa de saneamento, hoje a gente tem Sabesp, Copasa, Sanepar. Sanepar deu uma subidona, né? Mas mesmo Deu. assim, eu ainda acredito que ela é melhor do que nesses preços do que a Copasa. Tô comprando? Não, porque tem outras empresas de maior oportunidade. Outra coisa que também tem que deixar claro, vamos montar uma carteirinha de 5 ações? Vamos. Mas não é pra você pegar seus R$100, dividir em R$20 e comprar uma ação de cada. Você vai investir R$100 naquela que tá maior oportunidade, no outro mês você investe R$100 naquele que tiver em oportunidade, não tenha pressa pra montar a carteira. Sim. A carteira é com o tempo. Não vai pagar caro por um ativo porque você tá com pressa, né? Exatamente, não faz sentido. Segunda empresa que se enquadra, modelo de negócio que se enquadra nisso, são as empresas de energia em geral. As geradoras, as distribuidoras e as transmissoras. As transmissoras são filé mignon, porque é através de RAP, Receita Anual Permitida. A ANEEL, inclusive, viu a necessidade de fazer melhorias nas linhas de transmissões. Estava lendo o relatório de Auren esses dias com os alunos, e aí a Auren ela perdeu em torno de 17, 18% da produção que ela poderia fazer, porque o sistema de transmissão não conseguiu transmitir. Então ela não pode produzir, que senão desperdiça. Então ela teve esse problema. A ANEEL tem que pagar isso como indenização. Pô, eu montei aqui o negócio, nós fizemos um contrato, eu tô aqui produzindo, pagando funcionário e tal, e aí, ó, tive um problema, né? E aí a ANEEL tem que restituir. Para resolver esse problema, a ANEEL tem que melhorar a linha de transmissão. Então tem muita gente que fala assim, porque as linhas de transmissão vai chegar uma hora que vai acabar, não sei o quê, não tem linha Pô, tem muita melhoria para ser feito, mesmo em linhas de transmissões já construídas. Porque o sistema energético ele vai cada vez sendo mais demandado, né? Sim. Então a linha que foi construída para passar, exemplo, 100 kWh, pô, agora precisa de 200, então eu vou ter que fazer melhorias. Então as empresas de transmissão, na minha opinião, são as empresas assim que você nunca vai conseguir comprar Taesa, Transição Paulista e a Lupar descontado. Você nunca vai conseguir. Por quê? Porque, como são empresas muito previsíveis, através de RAP, ajustado pelo IPCA, contratos longos também, é muito fácil fazer valuation. Todo mundo faz valuation. Pô, tem que custar 35. Ela fica lá, 34,50, 35,50. Você vê que ela não varia. Você não vai conseguir pagar tão barato. Às vezes consegue, mas é muito raro. Se você for esperar, você não vai conseguir montar posição. Inclusive a BlackRock, recentemente agora, se eu não me engano, foi dia 6, dia 5, não sei, agora recente mesmo. Que ela comprou 5%, aumentou sua participação em Taesa, 5% agora ela tem a posição Taesa, porque ela acredita que a Taesa vai conseguir sim renovar os lotes de leilões, que todo mundo tem medo que vai vencer concessão em 2030, né? Todo mundo tem medo da BlackRock, falou, não, eu vou aumentar a posição, porque eu acredito que vai ter muita oportunidade. Agora em outubro vai acontecer um leilão pela ANEEL, muita necessidade de melhoria na linha de transmissão, então vai ter muitos projetos. Se eu não me engano, nesse próximo leilão vai ser 2.000 quilômetros de linha de transmissão que precisa ser construído. Então, dentre as geradoras, as distribuidoras e as transmissoras, nesse momento eu focaria nas transmissoras. Para uma carteira de dividendos. Tá com a TIR ali, se eu não me engano, Transmissão Paulista 9,2, IPCA mais 9,2 e Taesa IPCA mais 9,8. E a questão perdão, o Léo, que você tá falando, e a questão do tag along ser zero? Nossa, isso aí... Transmissão Paulista, isso te preocupa, não? Isso me mostra o quanto é melhor a Taesa, né? Não que a Transmissão Paulista seja ruim, mas a gente tem um nível de convergência acima da Taesa. Então, se as duas estão com a mesma margem, por que eu vou comprar Transmissão Paulista, que agora é ISAE, né? Ao invés de Taesa, se Taesa tem tag along. É um preciosismo tag along, mas é um preciosismo que ele vai ser justificado quando acontecer alguma coisa ruim. Normalmente, quando a gente compra uma empresa, por exemplo, Transmissão Paulista, não acho uma empresa ruim, não. É uma empresa que tem a linha de transmissões ali de São Paulo, pô, é muita coisa de dinheiro envolvido ali, não vai sair dali, ninguém vai conseguir pegar aquilo ali, ela vai renovar a concessão e tal, então acredito que é muito recorrente. Por que não melhora o nível de governança da empresa, né? Não que vai dar alguma coisa errada e tal, mas e quando der? Você só se arrepende de alguma coisa que você não se preparou se você não tivesse preparado para isso. Então, qual que é o problema de exigir o tag along? Se a margem está a mesma. Por isso que, na minha opinião, Taesa é melhor em termos de governança, em termos de, teoricamente, eu não vou nem falar crescimento, mas em termos de prospecção futura do que a Transição Paulista. E a Lupar é a mais carinha de todas ali, que fica mais jogada, né? Então, eu tenho uma posição relevante em Taesa também, se eu não me engano, é a terceira posição da carteira. É uma empresa que paga dividendo o tempo todo, né? Não é aquela empresa que você vai ver valorizando 100, 200, 300%, apesar de
no Brasil sempre contrariar, né? Ela tinha 7 concessões em 2007, agora tem 48. Cresceu pra caramba. Se juntar os dividendos, é muita valorização, assim, muito próximo de Banco Itaú, que cresceu pra caramba. Ó. Então, Taesa é uma ótima empresa. na minha Taesa, opinião. Sanepar. Taesa, Sanepar. Banco tem que ter, seguradora tem que ter. Banco, eu iria ali ou de Banco Brasil, hoje, no momento, O Banco valuation Brasil. tá atrativo, né? Momento atual, né? Paga dividendos bons. Não sei como que vai estar quando vocês estiverem assistindo o vídeo. Vai que tá assistindo 2 anos, eu sempre faço isso, né? Porque os vídeos quando eu falo pra esse teto, envelhece muito mal, né? Muda muito aqui, volatilidade muito grande. Mas no momento atual, o Banco do Brasil, na minha opinião, tem uma margem, sim, de segurança, tá? Pra você investir, tá barato. Se você assistisse o canal aqui, o podcast, você teria visto o quanto estava mais atrativo aos R$18, né? Mas agora você não seguir, agora você segue aí, o negócio vai ver. Seguradora BB Seguridade, como a gente falou, modelo de negócio muito bom. Banco do Brasil recuperando. Pô, esses resultados de BB Seguridade é com o Banco do Brasil mal. Banco do Brasil recuperando, acredito que BB Seguridade vai subir mais. Ela renovou o guidance dela. Ela revisou. Do mesmo jeito que o Banco do Brasil revisou o guidance, ela revisou também. Só que eu esperava que ela ia revisar muito para baixo. Ela só revisou assim, ó, vamos ficar nessa aí. Então, não espere crescimento, Léo, mas não vamos cair. Então, tem mais estabilidade, é o caixa seguro da carteira. E falta uma de dividendos. Cara, eu colocaria uma de crescimento. Uma de crescimento só para dar uma pimentadinha na carteira. Empresas que têm modelos de negócio líderes de mercado, como a Klabin. Só que a Klabin não é tão boa pagadora, então vou tirar ela dessa lista. Mas poderia entrar. A gente tem Vulcabras. Vulcabras inclusive, está sendo uma das atrações do momento aí, né? Vulcabras é uma empresa que vende sapato. Vende tênis. Sapato não, tênis de corrida, né? E ela desenvolveu o Corre, comprou Under Armour, comprou direitos, né? Comprou... Esqueci o nome da outra marca. Mas enfim, tem 2 marcas com ela. Tem a Olímpicos, que é dela. Ela lançou o Corre 3, foi sucesso. Ela lançou o Corre 4, foi sucesso. Lançou o Corre 4 com placa de carbono, foi sucesso. Todo mundo comprando. Tem o problema de... Pô, e é barata, né? A ação dela é barata. Ela tem Under Armour, que é o tênis mais top. Você pode escolher comprar o Under Armour com a qualidade top, ou o Olympus com a qualidade top também, porque a Olympus antes ela era meio assim, uma marquinha mais meia boca e tal. Só que hoje você consegue comprar o tênis com a placa de carbono, cara, R$600, R$800, R$1.200, enquanto o Under Armour é 3 mil e pouco. Então, o pessoal foi muito por essa competitividade de preço, e isso vendeu a marca. Então, agora, realmente, não é um tênis meia boca. Eles perceberam que é um tênis muito bom. Então, temos 3 pontos aqui na Vulcabras que eu acho que é muito interessante, que tem perspectiva de crescimento. Além dela pagar bons dividendos, porque ela não sai da carteira de dividendos. Primeiro ponto, tem muito descolamento de preço na própria marca dela. Então, eu acredito que dá para ajustar muito o preço ainda. Ela vendeu 8,1 milhões de pares de sapato no último trimestre. Bastante. Absurdo. Se ela sobe o preço em R$100 por par, é muito dinheiro a mais. É muito dinheiro a mais. E ela não tem custo para subir isso, né? Ela não vai aumentar o custo de distribuição. É só reforçar a marca. Ela já vai aumentar... Ela pode gastar com marketing, por exemplo. Mas ela já tem toda a linha de distribuição, já tem tudo. Outra coisa, olha que interessante. Ela é uma indústria. Indústrias são penalizadas. Normalmente, empresa de varejo, ela tem um valuation mais alto. Porque não tem tanto custo e tal. A empresa de indústria, ela é mais penalizada. O que a Vulcabras fez? Ela falou assim, caramba, eu já tenho as linhas de distribuição. Se eu abrisse uma lojinha minha da Vulcabras e eu fosse quem produz e quem vende. E aí ela fez um teste. Ela abriu um e-commerce. Vou vender aqui no e-commerce para testar, ver se a galera compra direto de mim, ou se ela vai ter que ir lá na Centauro, se ela quer experimentar o tênis e tal. Ela abriu o e-commerce e hoje o e-commerce é 3% da renda dela. Tem, 2 anos. Ou seja, o e-commerce otimizou, para quem vai vender, por exemplo, a Centauro, ela tem que entregar o par de sapato, por exemplo, a R$1.000. No e-commerce ela vende a 1.100, sem a margem. Então ela tá conseguindo isso, e ela é uma empresa que tem a tendência, ela pode, não necessariamente isso vai acontecer, mas ela pode se expandir mundialmente, porque ela tem marcas internacionais, né? Então ela pode fazer hoje ela não tem, mas ela pode exportar tênis. Então se isso acontecesse, como que ela, né, imagina uma empresa dolarizada igual a VEG, como que seria essa precificação? Hoje, no preço teto dela, se eu não me engano, o último vídeo que eu gravei estava em 20, 22. Hoje ela está 19, que ela pagou 1,20 de dividendo, né? A DataX fez cair um pouquinho. Mas é uma ótima empresa aí, na minha opinião. Tem muita gente que não gosta do modelo de negócio porque vende sapato. Inclusive... Varejo, né? E aí, no caso, por exemplo, uma frase que ecoa muito nos ouvidos da galera é o Luiz Barça falando da Itaúsa, né? Eu tirei Itaúsa porque tem a empresa de chinelinho. E aí todo mundo agora, toda empresa de chinelinho é ruim então. Mas não vê o ROI da Vulcabras, né? Tá estourado o ROI da Vulcabras.
O ROIC dela é 19. Então, mesmo em momentos de taxa Selic de 15, ela pega dinheiro emprestado e aciona 4% de IVE, que é o valor agregado ao acionista. Então, mesmo ela pegando muito caro o empréstimo, ela dá 4% para você sem o dinheiro nem é dela. Imagina o dinheiro do patrimônio líquido dela, né? Que tá, se eu não me engano, um ROI de 28 também, 29, alguma coisa assim. Ou seja, é uma baita empresa, cara. Vulcabras. Então a gente Vulcabras. fechou em Sanepar, BB Seguridade, Taesa, Vulcabras e Banco do Brasil. Banco do Brasil. Ô, Léo, eu queria falar agora com você de fundos imobiliários. Como é que tá, na sua visão, o mercado? De dezembro para cá, como você falou, as ações subiram, mas os fundos imobiliários também subiram muito rápido, com a perspectiva de melhora dos juros futuros, ou seja, queda de juros futuros. Quero saber sua opinião, se ainda é um bom momento para entrar, se tem oportunidade, e quais são os fundos imobiliários que você tem comprado mais nos últimos meses. Boa. Fundo imobiliário, a gente fala que subiu, né? Mas na verdade eles nem subiram, eles só voltaram pro normal. Sim, só voltaram para próximo do valor patrimonial. Só E muitos nem voltaram, né? Exatamente. E, assim, é óbvio que em momentos de crise e tal, que tudo fica descontado, você tem que correr atrás daquilo que tem maior custo de oportunidade. Sim. Os Quem fundos- chega antes bebe água limpa, né? Exatamente. A diferença entre você e o gestor, e a diferença entre um gestor e um gestor, é quem consegue interpretar a notícia mais rápido. Né? Então ele não tem um superpoder de comprar mais rápido, não, é que ele interpreta a oportunidade mais rápido. E aí ele compra com folga de espaço de tempo. Não é porque ele tem um robozinho lá que compra 3 segundos mais rápido do que você. Não, isso é para trader. Para nós que investimos para longo prazo, isso não faz diferença. Então, se a gente consegue avaliar uma oportunidade muito mais rápido, a gente vai conseguir construir uma carteira que tem muito mais efetividade no rendimento em geral, né? Então vamos lá, fundo imobiliário. Primeiro que a gente tem que entender para que serve. Gerar renda. Então, se você está no momento em que você quer gerar renda, ou você acredita, como eu também acredito, que uma carteira que tem fluxo de caixa entrega maior rendimento no futuro, porque quando você tem fluxo de caixa, principalmente no Brasil, que a gente vê a oportunidade o tempo todo, eu aporto R$500 todo mês. Então, todo mês eu tenho lá R$500 para aportar. Entrou o Banco do Brasil, oportunidade, R$18, tenho R$500 para aportar. Se eu construir uma carteira que não vai abater muito a minha rentabilidade, mas que aumenta o meu fluxo de caixa para 2.000, pô, eu tô continuando aportando R$500. Só que no momento da oportunidade lá, porque eu tô fazendo isso durante 30 anos, não é só agora, durante 30 anos. Paulo, uma oportunidade bem aproveitada transformou o Luiz Barsi em bilionário, né? Então, Exato. se a gente tem um fluxo de caixa muito maior para poder ficar aproveitando mais vezes de oportunidade, faz sentido ter pelo menos um pedacinho da carteira em fundos imobiliários, que ele cumpre essa obrigação. Só fazendo um disclaimer do porquê que eu acho que tem que ter um pouquinho de fundo imobiliário na carteira. Não é só porque eu não vivo de renda, então não vou ter fundo imobiliário. Fluxo de caixa é importante. Então, dentro dos fundos imobiliários, se eu acredito que eles estão em oportunidade ainda ou não, eu fiz uma palestra em Lavras, em Minas Gerais. E aí, a forma mais fácil de explicar a possibilidade de uma pessoa aposentar é comparar o que ela vai contribuir com o INSS e o que ela, se não contribuir com o INSS, comprar só de fundo imobiliário, que é muito fácil. Aluguel é fácil. O fundo imobiliário é o tipo de ativo mais fácil de entender. E aí, todo mundo fica assustado, né? Aí eu comparei alguns dados de 2019. Eu peguei a HGLG, que é o mais famosão, ninguém tem dúvida que é bom. É tipo o Itaú, ninguém tem Sim. dúvida que é bom. Todo mundo sabe. Peguei HGLG em 2019. Tava pagando 5,2% de yield. Tava bom? Baixo, bem baixo. Tava top demais, André. Sabe por quê? 2% taxa Selic. Nós estamos mal acostumados. Sim, é. Nós estamos mal acostumados, tá vendo? É isso aí, ó. A gente tem 5 anos que nós estamos assim, que até eu esqueço. Pô, fundo imobiliário 2% de Selic foi algo milagre pontual, né? pontual que não volta nunca mais. Aí eu o acho. preço subiu lá, absurdo. O PVP do HGLG tava de 1,52. Então é tudo sobre o momento de mercado. No momento, e a gente já tem 5 anos, pô, a taxa Selic subiu para 13,75, começou a recuar para 12, voltou para 15. Então a gente tá 4, 5 anos exigindo dos fundos imobiliários 10%. E isso, para os fundos imobiliários, coloca a cotação deles lá para baixo. Sim. Porque não é natural na economia real um imóvel pagar tanto. A gente Sim, tá não. investindo em imóvel. 4% ao ano tá bom já. Então, se você compara isso com aluguéis reais, pô, Não, é uma baita não diferença. tem como comparar. Não tem como comparar. Então, o fundo imobiliário, sim, na minha opinião, tá descontado. Tem muito, inclusive, avaliação de laudos de avaliação que vai provar isso que eu tô falando agora. Todo mundo tá falando que fundo imobiliário tá caro. Os laudos de avaliação desse ano vão provar isso, porque vão reavaliar os imóveis. Você vai ver vários imóveis valorizando aí muito acima da inflação. Se você começa a avaliar fundos imobiliários que têm contratos atípicos, os que têm contrato atípico é muito bom para perceber isso. Por quê? O contrato atípico, ele ajusta o aluguel só pelo IPCA. Então, ele tem uma regra que ele não pode chegar assim, Carol, você tá me pagando R$100, R$1.000 de aluguel, eu vou ajustar pelo IPCA que foi 5%, então a partir de agora você vai me pagar 1.500, beleza? Beleza. Eu não posso chegar para você e falar assim, Carol, todos os aluguéis da vizinhança subiu de 1.000 para 1.200.
Então eu não quero ajustar só o IPCA, eu quero subir para 1.200 também. O contrato atípico não dá essa permissão. Ele só pode ajustar pelo IPCA. Por que eu falei que é bom a gente avaliar fundos imobiliários e contratos atípicos para ver se a economia real tá boa ou não? Porque dá disparidade de preço. Como eles não conseguem ajustar aluguel, o aluguel da economia real fica R$30 por metro quadrado, e os logísticos, falando dos logísticos, e os de contrato atípico tá 24, ou seja, subiu muito mais do que o IPCA, subiu muito mais do que a inflação. Então a economia real, e eu tive uma conversa com o Pedro, que foi o gestor do GGRC. A gente fez uma live lá, eu tive uma conversa com ele, com os alunos e tal, a gente fez um monte de pergunta para ele, e ele falou assim, cara, Léo, tô muito animado, sabe por quê? Tô conseguindo comprar alguns ativos com emissão de cotas e tal, e eu acredito que vamos produzir um retorno muito grande, porque a economia real hoje, ela não é a mesma coisa do que você vê na telinha aí no home broker, não. Sim, exato. A economia real hoje eu tenho que pagar valor patrimonial um pouco acima do valor patrimonial, e as cotas estão a 0,80, 0,89, 0,95. Então eu acredito que os fundos imobiliários vai render muito para os cotistas em geral. Então sim, fundo imobiliário, na minha opinião, está descontado. Não é assim um desconto como a gente tinha em novembro. Quem encheu a mão lá, encheu a mão, tá tendo rendimento em yield on cost de 14%. Pegou a mão pesada. É absurdo. E muita gente, por estar mal acostumado de receber muito dos fundos imobiliários, acha que tá já no valor justo, mas não tá. Na minha opinião, muita gente vai se arrepender de não ter enchido um pouquinho a carteira de fundo imobiliário. Por quê? Quando, vamos supor que você faz uma carteira focada em ações, e aí depois de 15 anos, 20 anos, você quer fazer a transição para geração de renda, porque as ações não dá para você Exato, não dá para você viver de renda. E eu não tô falando isso porque, o Léo é contra ações. Não, 50% da minha carteira é de ações. O Décio Bazin viveu isso. Foi o cara que criou o preço teto. Tem um livro lá, Faço Fortuna com Ações, depois vocês leem. Ele falou isso. No final da minha vida, eu que tenho muito patrimônio, tive que trocar ação para fundo imobiliário. E a filha dele fez a mesma coisa. Não é previsível os pagamentos também, né? E não é estável. Você tem que ter um patrimônio muito maior para ganhar uma aposentadoria. Então, o fundo imobiliário faz sentido sim, tá barato. E aí, passando para a segunda pergunta, qual é o fundo imobiliário que eu mais estou comprando agora? Eu estou concentrando meus aportes em fundos imobiliários atrelados ao IPCA. Por quê? Fundo de papel atrelado ao IPCA é como se eu estivesse comprando um tesouro direto lá no IPCA+, só que eu compro rendendo mais, atrelado a uma garantia e com potencial de desconto. Isento de imposto de renda, né? Isento de imposto de renda, não tem como, né? CPTS é um exemplo, né? Não vê o benefício, né, cara? É muita coisa. Por exemplo, CPTS é um exemplo, REC-R é um exemplo, PORD 11 é um exemplo. Tem vários bons fundos. Tem o Vigip, que é um bom exemplo também de fundo atrelado a IPCA, que está descontado. Você vai lá, vai comprar, por exemplo, vou pegar o CPTS. Vou pegar o Vigip, que é 100% IPCA, porque o CPTS tem um pouquinho de outras coisas, é mais um hedge fund. Mas tem muito IPCA também. Mas vou pegar o Vigip, que é 100% IPCA. Ele tá com PVP de 0,89. Quando você entra lá no site do Tesouro Direto, você vai abaixando lá, você vai investir em IPCA mais 7,9, que é o 2029, para igualar as durations. Eu vou receber IPCA mais 7,9. Aí tá lá o preço do valor unitário. Eu tenho que pagar 136 para ter esse título. Você compra um pedacinho do título. Ah, não, eu quero pagar só R$80. Não, tem que ser 136. Você não tem desconto. PVP Exato. lá de 1. Quando você vai pro fundo imobiliário, ele vai render IPCA mais 9, 10. E quanto que tá o título? 130. Ah, mas agora tá descontado. Você pode comprar 100. Então você ganha mais rendimento e ainda compra descontado. E esse é o potencial de valorização com marcação a mercado. Então, uma parte da minha carteira agora está sendo destinada, parte de fundos imobiliários, um pouco dos aportes vai ser para fundos atrelados a IPCA. Na minha opinião, os dois melhores, nesse caso aí, é PORD e REC-R 11. São os dois. O REC-R 11 subiu muito, né, cara? Eu falei muito ele do meu canal. Muita gente falava, REC-R 11 tá maluco. Cara, subiu pra caramba de dezembro pra cá. Uns 30%. E fundo Muita de papel, coisa. subir 25%, 30% é muita coisa. Marcação de mercado, né? Exatamente. Marcação de mercado. E fundo de tijolo que eu tô comprando pra caramba é o GGRC 11. Na minha opinião, De logística, né? De galpões. de logística, isso. Tijolo, galpão logístico. Cara, eu... Tá pagando um dividendo alto o GGRC 11, né? Pra 12, média do mercado 12, de logística, paga bem acima, cara. Se você fizer uma conta... E tá descontado, né? Se você fizer uma conta de valor patrimonial, porque assim, tem muita gente que esquece de fazer essa conta. Você vai lá e vê, tá pagando 12% de dividend yield, mas é 12% de dividend yield descontado 0,9. Então, na verdade, se ele tivesse com PVP de 1, que é o nosso objetivo, chegar no PVP de 1, que aí eu quero valorização também nos imóveis, na verdade ele ia estar pagando 9, 8,5. O GGRC não, ele paga 11%, 10,5% sobre o patrimonial. Hoje, sobre o de mercado, tá pagando 13%. Tá pagando bem. E aí, qual foi a estratégia que o GGRC fez que eu achei genial? O GGRC não era um fundo exemplar, não, em 2017. Ele nasceu em 2017. Até 2021, ele foi um fundo ruim. Trocou a gestão,
E aí o Pedro veio, se eu não me engano, ele passou 2 anos fazendo reestruturação da carteira. Vendeu um imóvel ruim, quitou alavancagem, fez reestruturação de inquilinos, parará. Em 2023, 2024, ele começou a comprar ativos, que é assim que o fundo imobiliário cresce. Claro. Então ele estava jogando mais na defensiva, que era melhorando o portfólio, e depois ele foi jogar mais no ataque mesmo, comprando os fundos imobiliários, comprando outros ativos, que é o HGLG faz, o BTLG faz, o XPLG faz, enfim, todos os fundos de logística fazem. E aí ele usou uma técnica muito boa, porque a gente tá há 5 anos com fundo descontado. Não tem como eu subscrever. Porque fundo descontado, PVP descontado, se eu fizer uma subscrição, quem que vai comprar? Exato. Né? Exatamente. Se eu fizer a subscrição a R$9 e no mercado tá vendendo a 8, Vai jogar pra baixo. Não tem não, por não que faz comprar. sentido. Abaixo do valor patrimonial não faz sentido. Não faz sentido. Então, não dá pra fazer essa técnica. Segunda técnica, pegar dívida pra poder comprar imóveis. Já tinha uma alavancagem de 15%. Taxa de juros, 15%. Não dá. Não faz Muito sentido alto, também. também não Então, o faz que eu vou sentido. fazer? E aí eu acho uma ideia genial. Não foi o GGRC que criou essa estratégia, mas foi o primeiro a executar assim com maestria. Que foi comprar imóveis através de subscrição. Então, eu faço uma subscrição patrimonial, a Carol, o André, o Léo não vai comprar, nós não somos bobo. Só que eu vou lá no dono de um galpão, o último galpão que ele fez isso foi do VTLT, um galpão que é alugado para Renault. E o VTLT só tinha um galpão da Renault. Então, olha o poder que o VTLT dá para Renault. Quando for renegociar, você só tem esse, eu vou ser forte. Exato. Se tá num portfólio que tem 40 imóveis, tem mais poder de barganha, né? E aí o GGRC chegou lá no fundo, no VTLT, e falou assim, ó, eu quero comprar seu galpão, quer vender? Quero vender. Preciso diversificar mais meu portfólio. Só que eu não vou pagar em dinheiro, eu vou pagar em cotas de GGRC. Serve pra você? Aí ele falou assim, como assim? Eu vou fazer uma emissão, a minha cota no patrimonial vale R$11, eu faço a subscrição, te entrego cotas, você me entrega o imóvel. Serve pra você? Serve. E aí ele tá fazendo um monte de compra assim. É bom demais, sabe por quê? Primeiro, ele emite as cotas, mesmo estando a 9 e pouco, 10 a 11. Nós já temos ganhos aqui, porque é Sim. como se a gente estivesse comprando um imóvel com dinheiro que a gente nem tem. Só que sem alavancagem. Então ele vai lá, traz o galpão, entrega as cotas, aumentou o portfólio no valor patrimonial, sem fazer dívida. Traz limpo. Perfeito. Fundo crescendo pra caramba. Além disso, ele ainda compra descontado. Então, pô, quantos milhões você quer? 200. Não, eu pago 190 milhões em cotas de GGRC. Então ele é muito forte nas negociações, ele conseguiu muitas negociações boas. E aí ele tá fazendo isso desde a 8ª emissão, já tá na 10ª. Então ele veio comprando muito imóvel assim, muito imóvel assim. Esses fundos imobiliários que estão aceitando, eles estão enforcados, é isso? Basicamente. Todos, Tá. se você Porque olhar, ninguém vai tem querer um aceitar probleminha. um negócio assim. Exatamente, Você viu o exatamente. XPML 11, né? Eu ainda acho que o pessoal me pergunta muito. Ah, mas você tá comprando? Eu tô. Por quê? Tava 0,86, acho que agora subiu um pouco, mas tava muito alavancado. Sim. E agora conseguiu fazer lá a venda de alguns, né? Comprar algumas, fez aquisições, conseguiu vender, baixou a alavancagem. E pra mim é o melhor shopping que tem. Um dos fundos também que eu olho, tô olhando, que eu acho excelente, é o BTLG. Porque o Boa. BTLG, os galpões, eles são muito bem localizados. O raio dele aqui em São Paulo, né? Ele fica muito próximo a São Paulo. E ele é um fundo que ainda tá descontado. Que Perfeito. pra mim é uma raridade, porque o BTLG 11, pra mim, é um dos melhores fundos que tem de galpão. BTLG né? e HGLG eles brigam, né? O BTLG, ele tem um portfólio mais estratégico. E o BTLG fez o quê? O HGLG fez o quê? Mesma coisa do GGRC. Estão começando a comprar por cotas. E aí, só finalizando o raciocínio do GGRC, ele tá adquirindo a cotas. Tem 2 pontos positivos para nós que somos cotistas disso. Por quê? Quem tá recebendo em cota, o VTLT lá vai receber em cota. O que ele vai fazer com essas cotas? Ele não vai ficar com as cotas, eles vão vender a cota. Sim. O gestor é ruim, porque o preço da cota vai cair. Imagina, vendendo todo dia, vendendo cota. Eles Exato. colocam uma trava lá de 250 mil por dia, mas imagina, é um fundo que tem uma liquidez de 1 milhão. Tá vendendo 25% da liquidez todo dia. É ruim pro gestor, porque o gestor falou, minha cota não consegue subir. Só Sim. que pra nós, cotista, bom demais. Excelente. Você vai Tá aumentar vendo? o teu patrimônio, você vai comprar um ativo descontado, ainda vai forçar o preço um pouco para baixo, porque o outro gestor tá vendendo cota no mercado, você E vai eu- poder comprar mais barato, você vai ter Estourando. mais inquilino, mais imóvel. Pô, você tá... Mas eu queria te perguntar, a Carol comentou alguns fundos que ela gosta, quais são os 5 fundos que você mais gosta, assim, que são os tops? Um por setor, Top de vai lá. qualidade. Top de qualidade, um por setor. Top de qualidade, então. Às vezes não tá barato agora, mas é o top do mercado. Beleza. BTLG, na minha opinião, De galpões logísticos. galpões logísticos. Shopping é difícil, hein, cara? Shopping, XPML e HGBS, os dois são muito bons. O XPML, ele é mais alavancado, o HGLG é mais tranquilo. Então do depende HGBS. HGBS. Então ele é mais tranquilo do que o XPML no quesito de alavancagem. Então depende do que você quer. Mas, como eu quero valorização, vou no XPML, que ele consegue se alavancar bem. Vamos pegar, já foi logístico, shopping, renda urbana, qualidade, HGRU, Eu achei qualidade. que você ia falar TRXF11.
Não, O TRX-F11 é o meu queridinho. HGRU. O meu já é o HGRU. HGRU de qualidade, tô falando de qualidade. Por exemplo, o TRX-F, ele tem uma gestão muito ativa também. Tem. E muito ativa. E aí, algumas coisas eu não concordo. A gente nunca vai concordar com tudo que o gestor faz, né? Mas enfim, o HGRU, depois, vamos pegar o fundo de papel, então. Aí eu vou dividir o fundo de papel, um a CDI e outro a IPCA. Fundo... Eu vou pegar um misto, ficar melhor. Ó, eu acho que tá na minha cabeça. Vamos ver se você vai falar o mesmo. A KNSC. Aí, tamo ligado. Tá Tá vendo, ali, né, tá vendo, galera, que não é difícil equilibradinho. saber o que é bom, é só comprar no preço, cara. É só comprar no preço. E depois, um misto, né? E agora uma CDI. E esse CDI é como se você tivesse investido no CDI. Só que isento de imposto de renda e rendendo CDI mais 2, que é o KNCR. Então, esse Quineia, né? Grupo Quineia, aquele grupinho... Quineia São muito bons, né? são bons mesmo na E gestão. você não falou Lages, né? Você não gosta? Laje corporativa. Não é que eu não gosto, mas é porque vem enfrentando a dificuldade. Tá. E aí, enfim, mas entre os lajes, de todos os de laje, hoje eu tenho uma laje na carteira, que é o GTWR, que é o meu fundo de risco. Só tem a sede do Banco do Brasil. Então ele é monoinquilino, ele é monoimóvel, ele é muito arriscado. É um pedacinho, Bem né? arriscado, é. É 0,29% da carteira. Monoimóvel, né? Monoimóvel e monoinquilino também. Então, se sair um inquilino... Aí desaba, então é só risco, tá, galera? Risco, é um risquinho da carteira. Mas fundo de laje mesmo, de laje, da VBI. Então, PVBI 11. FBI 11, PVBI. né? por quê? Porque os imóveis Caríssimas as Brigadeiro, Faria Lima, tá descontado. Ele tinha um problema de renda mínima garantida, que fez cair um pouquinho o rendimento dele. Mas acredito que vai resolver. É um setor que tá sofrendo mais. Então, assim, não Mas a adianta... hora que chegar também, é os caras que têm grana, né? A hora Tá, que é que reverter... caiu muito o preço, né? Se a gente Sim. olhar a estrutura, porque, cara, os escritórios estão lá, as lajes estão lá, estão nas melhores localidades de São Paulo, como o Léo disse, Faria Lima, Juscelino Kubitschek. Teve agora uma queda também, porque aumentou a vacância. Teve um banco, não sei se é banco ou uma construtora chinesa, que largou um escritório lá, um pedaço grande da laje, e isso aí também afetou. Mas foi o que você falou, Selic caindo, as empresas começando a investir mais, Exato. são escritórios que vão ser Não procurados. não tem como falar que o escritório é ruim. São muito bem procurados, muito em bem algum localizados. momento vai alugar, em algum momento pode ser que seja feita uma venda também, né? Porque, pô, todo mundo, cada vez mais, quanto mais a cidade cresce, mais o centro metropolitano fica mais caro. Sim. Então, todo mundo quer ficar perto do centro. Então, por exemplo, Faria Lima, que hoje que é o centro aqui, né, de mercado, Acho que se bobear é o metro quadrado mais caro do Brasil. só vai ficar mais caro, vai repassar mais do que o IPCA. Então, olhando para valorização, é um bom investimento. E o MXRF11, o que você acha? Porque é queridinho da galera, né? Aí você fala dele no canal, se você falar que não é pra comprar, meu Deus. Nossa, eu já O levei... pessoal sai te xingando. Quase já levei tiro por causa Por que desse a galera MXRF. insiste tanto no MXRF11, Léo? Você fala assim, cara, o MXRF11 tá caro. Não tá caro, porque vai poder chegar mais. Não sei o quê. Cara, mas você tá vendo que tá caro, você tá querendo ensinar, pessoal pega na mão fica do cara. bravo. Fala, vem cá, meu amigo, olha aqui, ó. Não tem erro, tá caro. Por que o pessoal insiste tanto no MXRF11? Cara, eu acho que Que é um É ótimo engra- fundo, tá? é Não vou falar que é engraçado. ruim, não, é ótimo. é engraçado demais, Mas tá porque... caro. Base 10, Os né? últimos vídeos que eu gravei, inclusive, eu gravei um vídeo, se eu não me engano, semana passada, tem uns 10 dias, vendendo MXRF11. Você vendeu tudo. Vendi todos os meus MXRF11. O PVP chegou a bater um PVP de 1,04. Na época, quando eu comprei, subiu a um PVP de 1,11. Vendi. Levei pancada. Agora, de novo, fiz a venda de novo. Por quê? Pessoal, vocês têm que entender que fundo de papel não valoriza. Fundo de papel não valoriza. Passou do PVP de 1, o PVP, ele é muito... Ó, presta atenção, né? Não é a valorização da cota. Mas os títulos de dívida, principalmente atrelados à CDI, eles não valorizam. Então, quando um fundo de papel, ele passa muito PVP de 1, não faz tanto sentido você manter na carteira. Ah, Léo, mas paga bem. Pois é, mas tem outros descontados que estão pagando bem também. Não faz sentido você manter. Por que eu acho que a galera gosta tanto do MXRF11? Primeiro, porque ele é muito velho. Então, ele veio fazendo uma boa gestão. Uma gestão, assim, sem erros demais. Hoje, o MXRF11 tem alguns errinhos na carteira, mas ele é tão grande que o errinho fica diluído. Então, você nem percebe o errinho que foi feito. E como ele já é velho, tem um marketing muito bom, pô, acho que a galera meio que ancorou. Eu acho que a maior parte dos vídeos de YouTube sobre fundos imobiliários também é sobre o MXRF11. Sim, porque Então, gera muito engajamento, né? todo mundo cai no MXRF11. Um leigo, ele vai cair primeiro no MXRF11. A minha primeira cota de fundo imobiliário foi MXRF11. Ou seja, eu acho que um pouco é mais da ancoragem mesmo, é um viés de ancoragem. De todo mundo tá falando, né? E existem vários outros fundos com a mesma qualidade. Não é ruim o MXRF11. A mesma qualidade, por exemplo, o KNCS. Sim. Na minha opinião, inclusive, ele é um pouquinho melhor do que o Ele é melhor, MXRF11. tem o mesmo preço da cota, não é desculpa para não comprar, 9 Base reais. dez, ali. Belíssima, e uma base 10, belíssima Tá gestão. descontado. Tá descontado, tá 0,98, se eu não me engano, KNCC. Tá mais barato. E o MXRF11 1,04. Com qualidade melhor ainda, né? Inevitavelmente,
Ó, O e aí, marketing do MXRF11 é muito bom, né? inevitavelmente, todo fundo de papel que você não vender quando ele bate um PVP muito alto, você vai devolver todo esse lucro que você teve a mais pro gestor. Porque o gestor vai fazer subscrição. Lembra que a gente falou que PVP descontado não faz subscrição? PVP Sim. alto. Aí Agora a faz. cota tá 11 e eu faço a subscrição a 10. Pô, todo mundo Vai vai valer comprar a pena, 10. né? Vai fazer a subscrição. E aí tem um fenômeno no mercado que é chamado arbitragem. Todo mundo vende a 11 porque sabe que pode subscrever a 10. Exato. Então eu vendo a 11, desço a cota até 10 e compro. Ou seja, se você não tirar, você vai perder pro gestor. Aí tem duas escolhas. Você pode tirar e ganhar o lucro, colocar em outro, bom, tão bom quanto o descontado. Ou você pode ser aquele cara que, não quero movimentar a carteira, é fundo pro longo prazo, deixa essa rentabilidade na mão do gestor mesmo, deixa de quem não tem preguiça para poder fazer. Só vou deixar, pelo menos deixe de comprar. Pelo menos, tudo bem, não quer vender? Tudo bem. Mas pelo menos deixe de comprar. Vai investindo em outros e depois, quando ele ficar descontado, você reinveste de novo. A melhor posição, a melhor atitude seria fazer esse girozinho mesmo. Né? Não é para ficar vendendo o tempo todo. Os ciclos de mercado, eles demoram. A última vez que eu vendi MXRF11 foi lá em 2021. Você é capaz de se perder ainda na sua carteira. Fica no gira-gira e se perde. Não é para ficar girando. É só para usar de maneira inteligente. Ô, Léo, vou te pedir licença agora, porque eu vou te colocar na contraparede, então toma sua água aí, porque a próxima pergunta é pra te colocar contra a parede e eu quero que você cite nomes aqui, tá? Pessoas que você não gosta. Vamos lá. Mas antes eu quero falar aqui da Coinbase, que ela tá te dando, meus amigos, R$20, tá? Só pra você ir lá conhecer a plataforma dela. Como é que funciona, né? A Coinbase, primeiro, eu vou te apresentar, ela é hoje a maior corretora de criptomoedas do mundo, tá? Então, ao você abrir a sua conta na Coinbase, você tem a certeza do quê? Da segurança. Eles investem muito em cibersegurança, que nesse mercado de criptomoedas é muito importante. Só pra você ter uma ideia, Donald Trump coloca o dinheirinho dele lá, o governo dos Estados Unidos coloca o dinheirinho dele lá. A Coinbase, ela tem ações negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, tá certo? Não tem outras exchanges e corretoras que negociam. Por que eu falo que é importante? Você abrir mercado, capital aberto nos Estados Unidos e colocar suas ações para negociar, você precisa obedecer uma legislação muito rigorosa. Então é uma empresa segura, tá? Muito mais segura do que várias por aí, tá bom? E você tem a oportunidade agora de ganhar R$20 só por ir lá conhecer a Coinbase. Como é que você vai fazer? Eu vou deixar um QR Code aqui na tela para você e o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Tem que ser por esse link ou por esse QR Code para você participar dessa promoção. Você vai abrir tua conta, vai enviar os seus documentos, que é importante, até você precisa enviar seus documentos para eles, que é muito importante, e você vai comprar R$10 em qualquer criptomoeda na Coinbase. E detalhe que é muito fácil, a plataforma parece o Nubank, assim, eles falam que é a Nubank da cripto, porque realmente é muito didática, muito simples, Muito tá? fácil. Muito melhor do que outras por aí. E aí você vai comprar R$10 em qualquer cripto. Em 48 horas, a Coinbase vai depositar para você R$20 em Bitcoin, tá? André, o que eu faço com esse dinheiro? Bom, se você quiser pegar esse dinheiro que você ganhou, uns R$20, né? No total você vai ter 30 ali, quase 30 vai descontar algumas taxinhas. E ir no bar tomar uma, beleza. Vai tomar uma cerveja, conhecer a Coinbase, beleza. Mas não deixe de começar a pensar em investir em criptomoeda, por exemplo, o Bitcoin, que é uma moeda que tem muito futuro, muito potencial. Vários especialistas que vêm aqui gostam e recomendam bastante, tá? Então eu deixaria ali e iria comprando todo mês um pouquinho, vai montando sua carteirinha. Quer tirar o dinheiro, é teu. Faz o que você quiser, lembrando que tem que ser por esse QR Code que tá na tela ou o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Você ganha aí R$20 sem praticamente fazer nada. Eu ia falar que se não quiser beber nada alcoólico, compra café, mas não dá, né? R$20 não dá mais pra comprar café. O café tá caro, meu amigo. Café tá caro agora. Vamos ver agora se o Lula e o Trump fazem um acordo aí se o Pra café baixar o volta pra preço. baixo, né? Pessoal, eu vou colocar agora o Léo aqui contra a parede, tá? Vamos lá. Léo, você já bateu muito em influenciadores, né, de hype ou que fazem trade aí. Quem que você considera aí os maiores enganadores do mercado financeiro hoje? Ou, enfim... Essa pergunta aí é descabelada, essa pergunta, né? Essa daí veio da nossa direção, falou, coloca ele na parede. Ó, eu sinceramente não lembro o nome, é uma moça, mas não lembro o nome da pessoa. Coloca aqui o nome, vocês vão saber, coloca o nome aqui embaixo Isso aí. nos comentários. Por que eu acho que realmente, assim, não é que é enganador, né, cara, mas é um vendedor de sonho, meu Deus do céu. Todo mundo que vende copy trade, que agora é a nova sensação do momento. Eu não sei nem o que é isso. Pô, até isso tem Copy agora? trade, ó, deixa eu te explicar o que é, vê se não é lindo essa promessa. Eu abro a tela, você cai lá, você leigo, tá sobrando um dinheirinho agora, aí você quer fazer os seus investimentos, você viu que você tem que investir. Só que aí a parte do copy trade é o seguinte, aparece uma pessoa, fala assim, ó, se você operar comigo, você não vai ter problema pra poder estudar, eu estudo por você, eu faço tudo por você. Nossa, Você aí só tem que é clicar demais, né? nesse link aqui, e aí você vai logar na corretora que eu opero, e aí você copia
todas as operações que eu faço, você vai fazer também. Já faz automático. Tudo certinho. Você não precisa fazer, só coloca o dinheiro lá e tudo certo. Esse é o copy trade. As pessoas fazem o trade e você só copia. Só que eu copio ainda de maneira automática por uma plataforma. E aí, meu amigo, isso aqui já deu errado todas as vezes, né, cara? Ah, eu já até sei quem é. Todas já até as sei vezes quem deu é. errado. Todas Acho as que o vezes deu André errado. sabe também. Todas as vezes deu errado. É mulher? É mulher, E é mulher. tem uma A empresa grande. Exatamente. Estado, já sei A quem é. última vez que isso aconteceu foi, assim, absurdo mesmo. Absurdo. Por quê? Muita gente tomando prejuízo. Muita gente tomando muito prejuízo, né? Porque E olha o risco que essa pessoa tá se colocando também. não faz sentido, né? Porque, cara? meu, você fala assim, vem comigo, eu vou te garantir um retorno. Cara, e não dá. Isso aí é passível de processo trabalhista, jurídico, né? Exato. E aí, por Pô, exemplo, você me prometeu um ganho e não tá me entregando esse ganho. e sabe o que é o pior? Porque eles mostram a carteira deles. E aí, no trade que eles fazem, eles podem até sair no lucro. Só que quando você coloca mais 3 mil pessoas para operar o mesmo ativo, o mesmo índice, a mesma coisa, faz pressão para baixo e ninguém precisa ser gente para poder pensar. Exato. Se eu vou lá, isso inclusive é crime também, que é manipular mercado. Aham. Você vai lá e compra um fundo, sei lá, uma ação, coisa que tem pouca liquidez, né? Pega lá uma empresa que tem 1 milhão de liquidez. Qualquer movimentação já, pum, já Aí sobe. eu vou lá e compro. Aí vem mais 3 mil comprando automático. Você não precisa nem autorizar. Você vem 3 mil comprando automático. E aí, O foguete vai embora. né? E aí depois desfaz a posição. Ela vai desfazer primeiro, pra depois você desfazer. Ah, com certeza, não tem a Porque dúvida. ela tem que fazer pra você copiar. Ela não tá em Maldivas já, não? Já não fugiu? Nas Ilhas Então, Caimã, assim, não Ela caiam. não vai ser a última a sair, né? Com certeza. Não caiam em copy trade, galera. Não tem esse negócio de você copiar nem carteira de. Porque trade aumenta o risco, mas nem carteira de investimento dá pra você copiar. Eu mostro lá toda a minha carteira. Você não vai copiar a minha carteira. Eu compro em um momento diferente que você tá comprando. Eu vendo em momentos diferentes que você tá comprando. Eu acompanho o mercado. O meu perfil é diferente do seu. Às vezes eu invisto num ativo. Eu conheço a volatilidade. Eu tô estudando. Então, se caiu, eu sei que tá tudo tranquilo. Mas se cair na sua carteira, você acha que você vai aguentar? Então, tome cuidado com isso. Copy trade é, assim, é a maior enganação de todos os tempos. Maior enganação de todos os tempos. E tem outras coisas aí que vão acontecer. Esse é o maior problema da internet, né? Do mesmo jeito que ela informa, ela abre ela espaço também pra prejudica, desinformar. né? E aí, muitas vezes, a desinformação ela é muito mais atrativa. Eu chego e eu sou sincero com a galera. Galera, nós estamos criando aqui a carteira do Adeus INSS e a gente vai demorar. Nós vamos aportar todo mês, você vai ter que deixar de fazer o seu churrasco, você vai ter que deixar de sair com a sua esposa ou Vai esposa. sacrificar um pouco. Você vai se sacrificar, nós vamos ficar fazendo isso aqui durante 30 anos pra você se aposentar dignamente. Olha pra você ver o tanto que é menos legal, muito menos chamativo, muito menos dopamina no cérebro do que eu falar assim, não, copia o que eu tô fazendo. Você vai multiplicar seu capital em 3 anos você tá aposentado. Que Exato. brasileiro Pô, é também, às vezes, fácil, promessa maluca, preguiçoso, né? Ô, Léo, vamos pro nosso ping-pong que você já conhece. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Ixi. E antes a Carol vai falar do Investidor 10. Pessoal, você que tá aqui, ô criatura, eu sempre falo com vocês, né? Antes de mais nada, dá o like pra gente, que vocês ajudam muito o nosso canal. Já vem aqui, vê se você tá inscrita, porque às vezes o YouTube não tá passando pra você e nosso canal tá aí pra vocês. Pessoal, Investidor 10 hoje, eu e o André, a gente usa aí nos nossos canais. Melhor aplicativo, site aí pra você pesquisar sobre fundos imobiliários, que a gente falou bastante aqui. Ações de dividendo, crescimento, indicadores importantes. Você que tem dificuldade, meu irmão, não tem problema. Simples e ainda gratuito. O que mais que você quer para estudar, criatura? Vai lá, conhece, tá bom? Que você vai ver que é muito fácil e prático. Vou deixar aqui embaixo um link, tem que ser por esse link aqui, já ajuda aqui o Irmãos Dias Podcast. Clica no link e também tem aí um QR Code para você estudar, tá certo? Léo, vamos lá. Ping-pong, hoje oferecido pela Coinbase e pelo Investidor 10. Vou te fazer algumas perguntas aqui, você já é de casa, já conhece. Esse é a parte que eu menos gosto. E que o público adora, cara. Isso aqui viraliza, que é uma beleza. Léo, vamos lá. Vamos fazer pelo atual momento, tá? Porque a galera faz com jogadores, né? Aí o pessoal fala, mas Não, atual momento. Beleza. Banco do Brasil ou Bradesco? Banco do Brasil. Petrobras ou Prio? Aí já começou a apertar, né? O primeiro é tranquilo, só pro segundo você meter a mão, né? Cara, no momento, o Prio tá mais interessante, hein? Eu concordo com você. Eu acho que, cara, depois das aquisições que ele vem fazendo, a Prio E tem um uma... problema do desfoque da Petrobras agora, né? Tô com medo disso. Eu tenho Petrobras Sim. na carteira, eu ganho dinheiro com opções com ela. Mas ela tá começando a querer vender, focar de novo em gás de cozinha. É Ixi. muito mais populista do que... Por que eu vou reduzir o meu ROI, que é de 20, e num negócio que é de 10 agora? Exato. Vou diluir o meu ROI, O que eu pensamento não tá sou muito bom em racionista. escavar, né? Petróleo. Eu não sou bom, né? Enfim. Tem outra coisa também que ela tá desfocando. Quer jogar mais pra distribuição agora de novo. Então, né?
enfim. Prejudica, Prio. né? Prejudica Prio. o acionista no final, Prio. né? E a Prio tá com uma chance de crescimento boa. Itaúsa ou VEG? Nossa, que Olha lá. paulada, hein? Isso aí é de novo, No né? atual momento. Atual momento eu iria de VEG, então. Nossa, mas essa aí é difícil, viu? É. Essa daria. O ping-pong, a bolinha saiu da mesa, assim. Eletrobras ou Taesa? Taesa. Clabinho ou Suzano? Clabin. Vamos para fundos imobiliários agora. XPML11 ou VISC11? A XPML11. MXRF11 ou KNSC11? Essa ficou Essa fácil. ficou fácil, essa eu já expliquei, né? O KNSC muito melhor. Não muito melhor, mas ele tem muito mais qualidade olhando pro portfólio e ele tá barato, né? Então, esse ficou fácil. Agora pegou. HGLG11 ou BTLG11? Esse é difícil mesmo, hein? É difícil porque eu tenho os dois na carteira, né? Mas BTLG eu acho que nesse momento tá em maior oportunidade. mais Leste barato, Mar, eu acho né? que ele vai conseguir repassar mais os imóveis. O HGLG, grande parte do ganho do capital, grande para passar pro cotista é venda de imóveis. Deu uma desacelerada, né? Então, pro momento, BTLG. O TXF11 ou o GARI11? Isso é difícil também, hein? O Gary 11 tá mais caro, agora eu iria de TRXF. É isso aí, o Léo não foge, tá certo, explicou muito bem aqui o seu ping-pong. Léo, quero te agradecer. Mais de 2 horas aí de podcast com a Ô, gente, louco, mas que transmitindo isso, hein? muito conhecimento. O Léo do canal Geração de Dividendos. Aliás, como ele pediu pro canal Geração de Dividendos seguir nós, vamos pedir aqui pro pessoal do Irmãos Dias Podcast seguir o Geração de Dividendos, Boa. que tem vídeo todo dia com muito conteúdo, muita qualidade. Já aproveitando fazendo o meu jabá aqui, eu também tenho meu canal que é o Mestre da Riqueza e muita gente não sabe. Boa. Mas eu também falo sobre ações, fundos imobiliários lá no YouTube, Mestre da Riqueza. Depois vocês vão lá assistir. E é eu, da vou Carol. fazer, e eu vou fazer também o meu jabá, pessoal. Vai lá no YouTube, eu tenho o meu Riqueza em Dias, mas não quer dizer que você vai ficar rico do dia para outra noite, não. É só por causa da brincadeira aí do nome. Riqueza em Dias. E aqui o nosso Irmãos Dias Podcast, vocês são muito bem-vindos, bem-vindas. A gente tá aqui por causa de vocês. Vocês fizeram a gente crescer, a gente agradece muito. E espero que cresça cada vez mais e mais, para vocês terem aí um estudo que é importante, que é educação financeira e investimentos. Léo, recado final para nossa turma. Hora do seu merchan, mentoria, curso, Boa. onde encontrar o Léo. WhatsApp. Vou fazer o melhor merchan de todos, então. A Carol, fiquei muito feliz. Eu assisti o podcast dela com... Eu não me lembro do nome, Lamartine, né? Lamartine, é. Nossa, eu assisti aquele podcast lá, eu tava viajando pra Porto Alegre pra poder fazer a palestra lá em Lavras e tal. E aí eu fiquei feliz demais com o que você falou, Carol. Então eu vou fazer o melhor jabá de todos. Jesus Cristo, ele sempre vai ser e sempre deve ser o foco da sua vida. Sempre, em tudo. O meu papel de estar aqui, inclusive, é para, pelo menos, esses últimos 10 segundos, pra quem ficou no final, falar dele. Então, assim, foi o que salvou a minha vida, salvou a vida da Carol. Você também? Claro, Jesus Você Cristo também? tá aqui Amém, comigo. amém. Ó, então, cara, isso é o mais importante. Dinheiro traz felicidade. É óbvio que traz facilidade, inclusive felicidade. Mas se Jesus não tiver na sua vida, cara, vai ter um buraco aí, assim, do tamanho do mundo no seu peito. E não importa o quanto você ganhe, não importa o quão inteligente você seja, não importa as amizades que você tem. Se você não tem Jesus na sua vida, meu amigo, você tá correndo um sério risco, viu? Um sério risco. Então, quero fazer aqui do fundo do coração, André, do fundo do coração. Inclusive, eu faço isso pros meus seguidores, assim. Quando você chegar na sua casa, não sei se você já tá em casa e tal, mas hoje de noite, quando você for dormir, faça uma oração sincera. Você que não acredita, principalmente, faça uma oração sincera. Deus, o Senhor existe. Faz eu ter uma experiência sobrenatural contigo. Me mostra o teu caminho. Não vai ser eu, não vai ser a Carol, não vai ser o André que vai te mostrar ele, mas que você mesmo tem um encontro com ele, viu? Você mesmo tem um encontro com ele. Que isso muda a sua vida de uma vez por todas. E aí, só deixando agora uma coisa muito importante, né? Seguir esses dois é muito importante. Por quê? Na verdade, o máximo de pessoas que você consegue seguir. Principalmente agora aqui no podcast, que eu vi que vocês estão fazendo podcast com muito mais pessoas, né? Isso é muito legal, cara. Vocês estão crescendo assim absurdamente. Todas as vezes que eu vim aqui, eu orei ali ó, pra crescer pra caramba. Vocês, Obrigado, Léo. Obrigada, e Léo. vocês foram o cara, assim, que foi o podcast que foi resposta de oração mesmo. Quando eu sentei aqui, no primeiro podcast, eu tava nervoso, vocês não têm noção. Minha frequência cardíaca capaz de estar 200 por hora lá. E, meu Deus do céu, assim, vocês realmente emitem, assim, uma tranquilidade e a paz de Deus. Então, Obrigada. que vocês Obrigado, Léo. tenham cada vez Obrigada. mais Também. sucesso. Amém, amém. Recíproco. Você também, Você e a sua equipe recíproco. também. Você já O tem Léo até vem com uma cadeira equipe aqui. grande aqui. Precisamos O Léo até na cresceu, cadeira. cara. A equipe dele tá enorme. Ele deve ter uns 30 funcionários lá, bicho. É pior que é só nós três ali, ó. Tá ganhando dinheiro, hein? Ó, geração porque de o principal dividendos é aí. Deus mesmo, cara. E sempre falo, o que fez crescer foi Deus. Aqui, com certeza, que fizeram vocês crescer também é Deus, porque Deus tem certeza. propósito na vida de vocês. Então é Pra isso. encontrar o Léo nas redes sociais, Geração de Dividendos no canal do YouTube e no Instagram não tinha Geração de Dividendos. Aí eu tive que colocar um OH
Leonardo é muito famoso no Goiás, né? Tem Leonardo pra caramba, então OH Léo Alves. Aí você vai seguir lá, tem muito OH conteúdo. Léo Alves. Isso aí, @OH Eu Léo te Alves. deixo aqui embaixo também, viu, Fechou. Aqui editor? na descrição do Muito vídeo. conteúdo Deixa na bom lá, viu? descrição. Tem muito conteúdo bom. Vocês vão se arrepender. Dou 320%. 220, 100% meu, 220% de Deus. Eu vou prometer te ensinar o máximo. Galera, muito obrigado. Não esqueça, antes de sair daqui, se inscreva no canal. É muito importante pra nós, né? Você dar essa força, tá certo? Um grande abraço pra você da minha parte aqui, né? Só agradecer vocês que estão com a gente toda semana com um convidado super especial. Pontualmente a gente consegue trazer 2 pessoas aqui pra vocês, tá certo? Um grande abraço e até a próxima semana. Da minha parte, pessoal, eu sempre falo, criatura, voa Brasil. Quem investe no futuro agradece, e principalmente de tudo, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo episódio.